A médica pergunta pra ele se ela realmente tem cara de porca. O prota, com uma expressão séria, confirma que sim. A doutora pensa que pra um doido, ele até que é bonitinho e ajeita a camisa. Ela tem a ideia de testar se os instintos básicos dele ainda funcionam e pergunta o que ele tá vendo. Ela se recusa em acreditar nele e pensa que é bonita demais pra ser uma porca. Mas Ye Chuan responde na lata: 2 porquinhos, o Tico e o Teco. A médica rebate, dizendo que ele é realmente louco. Ela diz que o problema na coluna dele é bem sério, explicando que essa parte está diferente se comparada à de uma pessoa normal. Está muito deformada, comprimindo seus nervos cerebrais. Talvez seja por isso que todos pareçam porcos para ele. Surpreso com o diagnóstico, ele já quer saber do tratamento. Mas ela explica que a única maneira de corrigir seria operando a coluna, só que a taxa de sucesso é bem baixa. E se falhar, ele pode acabar paralisado do pescoço para baixo. Ye Chuan ouve tudo atentamente e balança a cabeça, processando a informação. Então, do nada, pergunta se a médica já terminou de falar. E com uma expressão sombria, ele manda a real pedindo para ela devolver a coluna dele. A médica fica chocada ao ver que ele acha que a miniatura é a coluna dele. Ela pensa que é uma pena, um jovem tão bonito ser dodói da cabeça assim. Saindo do hospital, ele pega um busão lá dentro, enquanto todos olham pra ele como se fosse doido. Ye Chuan está sentado segurando o seu atestado de doença mental severa. Ele reflete que, desde que se conhece por gente, todo mundo sempre pareceu um porco pra ele. Talvez seja porque seus pais eram açougueiros. Isso não afeta muito sua vida, só na hora de escolher sair com mulher. O dia do despertar finalmente chegou, e ele queria ter resolvido essa parada da doença mental antes da transferência de classe, mas parece que não vai rolar. O local da cerimônia é na academia Qingsheng, e a galera se aglomera para ver qual vai ser a boa. Ye Chuan se pergunta se essa doença vai afetar o despertar da classe dele. Isso seria um problemão. De repente, uma garota chama por ele. A garota de cabelo azul se chama Xu Lingxuan, a amiga de infância do protagonista. Ela chega cobrando Ye Chuan, falando que se ele tivesse se atrasado mais, ela ia dar um jeito nele. Só que, na visão de Ye Chuan, essa linda garota é apenas uma porca de cabelo azul. Ainda bolada, ela pergunta se ele está ouvindo o que ela está falando. Ye Chuan não parece nem um pouco preocupado com o piti da garota. Nessa hora, um dos caras zoa os dois, perguntando se eles precisam ficar grudadinhos o tempo todo e brincando que logo vão casar e ter filhos. A menina diz que não estava gostando nada daquela brincadeira e manda os caras pararem de falar besteira. E em seguida, a Peppa diz que é melhor ignorar eles. De repente, o diretor avisa que a cerimônia de despertar vai começar logo, seguindo a ordem de carteirinha dos alunos, e chegou a hora de mostrar o que aprenderam na escola. O diretor continua, explicando que o despertar se baseia nesses 3 atributos principais: força, agilidade e espírito, e que quanto maiores eles forem, mais avançada será a classe de cada um. Ele finaliza, dizendo que, se despertarem uma classe de combate avançada, serão amados por milhares e trarão honra para a academia Qingsheng. E a cerimônia de despertar finalmente começou. O diretor mandou todo mundo colocar a mão na pedra. Um dos caras foi lá, colocou a mão na pedra e tomou um choque daqueles. A pedra brilhou e revelou a classe do sujeito, mecânico intermediário, uma classe cotidiana. Pelo jeito, o diretor não ficou muito impressionado com o resultado. Aí foi a vez de outro cara, que conseguiu uma classe um pouco melhor, médico avançado. Também uma classe cotidiana, mas pelo menos é avançada. Mais um pra fila do abate. O cara colocou a mão na pedra e a classe dele foi revelada. Engenheiro inferior, classe cotidiana, né? O diretor nem se impressionou. Aí outro cara foi lá tentar a sorte. O diretor tava só esperando, tipo, vamos ver qual vai ser a sua. O cara tava até suando de nervoso. A pedra brilhou forte, toda dourada. E não é que o cara tirou a sorte grande. Esquadrão sem sombra raro. O diretor ficou de cara, tipo, é raro mesmo isso aí. O diretor, sorrindo, pergunta qual era o nome do aluno. O garoto de cabelo vermelho se apresentou, Liu Jinglong. O diretor sorriu, achou o nome do garoto ótimo e ainda se ofereceu para ir até a casa dele, discutir um plano de vida com os pais. Que moral, hein? Todo feliz, Liu Jinglong agradeceu ao diretor e saiu. E o diretor já chamou o próximo, Ye Chuan. Enquanto ele se aproxima da pedra, a Peppa do cabelo azul deseja boa sorte para ele. O diretor pensa que o moleque pode ter algum problema mental, mas os atributos dele são muito altos. Para ter uma ideia, os atributos de uma pessoa normal chegam a 3, mas os dele estão em 10. Mais de 3 vezes o normal. Será que um milagre vai acontecer? Do nada, uma explosão de energia toma conta de tudo. Todo mundo fica chocado com a reação da pedra. O diretor arregala os olhos, surpreso com a luz dourada. No meio da explosão, uma mensagem surge. Ye Chuan observa tudo atentamente. O diretor não consegue acreditar. Uma classe divina. A classe desperta de açougueiro é realmente uma classe divina. Ainda meio em choque, o diretor se pergunta o que diabo seria essa classe de açougueiro. A galera não perdoa, né? Já começam a zoar, tipo, deu pane na pedra? Como que uma classe tão zoada existe? O diretor, Zhao Mingxin, que já viu de tudo nessa vida, não consegue acreditar que justo ele presenciou o despertar de uma classe divina. Dessas. Na cabeça dele, até um ferreiro, médico ou alquimista divino seriam mais honrosos que um açougueiro inútil. O cara esperava algo incrível, mas no fim das contas, o resultado foi decepcionante.
O diretor tenta falar alguma coisa com Yechuan, mas parece que até as palavras estão sumindo. Do nada, uma luz azul aparece na frente de Yechuan e ele olha surpreso. Aí surge uma tela de sistema na frente dele, mostrando os status. Seu nível é aprendiz de 1º grau, força 5, agilidade 3 e espírito 2. Ele tem 2 talentos de classe e uma habilidade. Com o primeiro talento, ele causa 50% a mais de dano contra porcos. Para cada porco abatido, o bônus aumenta em 1% e o dano recebido de porcos é reduzido em 50%. O segundo talento deixa ele escolher uma arma como faca assassina de porcos. Cada porco abatido com ela gera 0,1 pontos de atributos livre. E sua habilidade de classe é uma aura assassina, que causa 1 segundo de medo aos porcos próximos. O famoso stun. Ele percebe que ser doente mental não é tão ruim assim, já que para ele o mundo está cheio de porcos. É gado que não acaba mais. Tudo esperando o abate. Depois do resultado, ele se retira do palco. Só que a galera não perdoou e começou a zoar o Yechuan, rindo da classe inútil que ele tinha tirado. Um dos caras, com um sorrisinho no rosto, falou que achava que a academia ia formar um dragão de verdade, não um açougueiro de porcos. E ainda cutucou o Liu Jinglong, dizendo que ele sim era o verdadeiro dragão da academia. O Yechuan pareceu não ligar muito, mas a Shu Lingxuan não curtiu a atitude dos caras e tentou acalmar a situação. Enquanto faz um carinho na cabeça dele, ela comenta que o Yechuan despertou como um açougueiro de rank divino e que ele pode acabar seguindo os passos do pai dele. Enquanto isso, 2 caras morrendo de inveja comentam que ele deve ter acumulado sorte por várias vidas para isso acontecer. Ela diz que o pai dele deve estar feliz com o resultado e que o pai dela também vai ficar contente. Yechuan lembra de sua infância crescendo com ela, vizinhos desde pequeno. Os pais dela têm profissões normais e sempre tentaram aproximar os dois. Lá no palco, o diretor já estava avisando que a próxima era a Shu Lingxuan. Chegou a vez da Shu Lingxuan e ela já mandou um recado pro Yechuan, perguntando se ela ia herdar a profissão de alfaiate da mãe ou a de vinicultor do pai. Mas ela garantiu que não importa qual profissão ela receba, ela sempre vai estar ao lado dele. Yechuan fica surpreso com a declaração dela. De repente, uma luz azul tomou conta do palco e a Shu Lingxuan ficou no meio dessa energia toda. A garota arregalou os olhos, surpresa com o que estava acontecendo. Já o diretor não conseguiu esconder o choque. Aparentemente, a Shu Lingxuan tinha despertado uma profissão lendária. A profissão da Shu Lingxuan era algo fora de série. Classe de combate santa da espada espiritual da neve de rank lendário. A garota emanava uma aura poderosa, com a energia mística dançando ao seu redor. O diretor ficou completamente boquiaberto. Para ele, era inacreditável que ela tivesse despertado uma profissão de combate lendária, sendo que os pais dela tinham profissões civis. Aquilo era muito fora do padrão. Ainda sob o impacto da energia, a Shu Lingxuan parecia radiante. O diretor não perdeu tempo e já garantiu para a aluna Shu Lingxuan que, se ela precisasse de alguma coisa no futuro, podia contar com a academia da cidade Qing, que eles fariam o possível para ajudar. A Shu Lingxuan agradece a todos, radiante com o poder recém-descoberto, mas nos bastidores já rolava uma fofoca quente entre as alunas. Será que Shu Lingxuan continuaria ao lado do Yechuan agora que ela tinha despertado um poder lendário e ele virou um açougueiro de porcos? Uma delas nem pestanejou. A garota estava progredindo, enquanto o Yechuan, bom, se ele tivesse um pingo de juízo, se afastaria da Shu Lingxuan por conta própria. Yechuan, batendo palma, parabeniza ela pela classe poderosa, mas a Shu Lingxuan o encara de um jeito que ninguém consegue decifrar. E do nada diz que os dois tiveram alguns desentendimentos antes, e que a partir de agora não são mais as mesmas pessoas, e ele fica sem entender nada. Enquanto isso, o Ruivinho e outros se cascam de rir da situação. Mas Yechuan reage numa boa, e diz que está tudo bem. Então, a Shu Lingxuan chega perto dele e comenta que sabe o quanto aquilo é difícil, dizendo que ele não precisa fingir que é forte. Ela afirma que ele é apenas um açougueiro que nunca vai conquistar nada grande, e pede para que não a culpe. A Peppa continua dizendo que espera que ele não incomode mais ela. Ele parece estar aliviado com a situação na verdade, tendo finalmente se livrado daquela porca, e diz para ela que se isso é tudo, ele vai meter o pé. Mas é aí que o ruivinho Liu Jinglong se mete na situação, perguntando se ela quer que ele dê uma lição no Yechuan para ele cair na real. O silêncio dela já é toda a resposta que ele precisa. Ele grita chamando o Yechuan e manda ele voltar, chamando o cara de açougueiro de porcos e mandando ele vir logo, porra. Mas o prota só ignora ele e continua andando como se nada tivesse acontecido. Ele já chega agarrando no braço dele perguntando se ele é surdo. O Yechuan se vira já puto, encarando o cara e pergunta qual o problema dele. Yechuan intimida ele com um olhar tenebroso e uma aura forte. O ruivinho já fica com medo na hora e dá um grito saindo de perto. Na mente do Liu Jinglong, o Yechuan virou um açougueiro sinistro. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo, sentindo que o olhar do Yechuan faz ele parecer um porco amarrado na tábua de corte, só esperando para ser abatido. Todo mundo começa a rir da cara do Liu Jinglong, até que um rapaz se aproxima e pergunta para ele o que foi que aconteceu. O Liu Jinglong fica virado no bicho e começa a xingar o moleque, perdendo a paciência de vez. E não para por aí, ele já parte para cima do Yechuan, berrando e perguntando como o moleque tem coragem de encarar ele desse jeito.
O Liu Jinglong manda um soco com toda a força, só que o Ye Chuan não deixa barato e revida com um soco ainda mais forte. Aí do nada, o Liu Jinglong dá um grito de dor, porque a mão dele acabou quebrando de vez. A Peppa e um outro cara ficam de boca aberta, sem entender nada. Eles se perguntam o que rolou. O Liu Jinglong não consegue acreditar. Ele fala que não é possível um açougueiro de porcos ser tão forte. Mas para o Ye Chuan isso faz todo o sentido, porque ele olha para o cara e só enxerga mais um porco pronto para o abate. A galera toda ficou chocada, olhando para a mão do Liu Jinglong, sem entender o que estava rolando. O Liu Jinglong, furioso, gritou que ia acabar com o Ye Chuan. Aí um dos caras comentou que agora o Liu Jinglong ficou sério de verdade, e que o Ye Chuan tinha se complicado. Para ele não fazia sentido um açougueiro peitar alguém da classe de combate. Com uma espada azul brilhante na mão, o Liu Jinglong avisou que aquela lâmina cortava até aço como se fosse papel. O Liu Jinglong, com a cara fechada, falou que ia aleijar o Ye Chuan ali mesmo. Só que do nada, o Liu Jinglong percebeu que não conseguia se mexer. Que loucura era aquela? Aí ele já perguntou pra Shu Lingxuan por que ela ainda estava ajudando o Ye Chuan, mas a Shu Lingxuan mandou ele parar com aquilo na hora. A Shu Lingxuan pediu pra eles pararem, dizendo que não queria que eles brigassem por causa dela. A Shu Lingxuan falou pro Ye Chuan que eles não pertenciam mais ao mesmo mundo, e que aquela era a última vez que ela ia ajudar ele. Era como se ela estivesse se despedindo do passado. Aí o Ye Chuan mandou um vaza. E a Shu Lingxuan completou, dizendo pra ele sumir de Qinsheng. Se o Liu Jinglong fosse se vingar de novo, ela não ia ajudar ele. O Ye Chuan respondeu que, se não tinha mais nada, ele ia nessa. Ele parecia não ligar pra nada. E lá se foi o Ye Chuan pelas ruas da cidade. De repente, um cachorro gigante rosnou bem alto pra cima dele. Do nada, um cachorro gigante começou a latir alto pra cima do Ye Chuan. E claro, ele via a dona do bicho como um porco. Aí o Ye Chuan já foi logo mandando a real. Era pra tirar aquele porco, a hen, quer dizer, cachorro da frente dele, que tava atrapalhando o caminho. Só que a velha não gostou nada do jeito que ele falou. E reclama que a juventude de hoje não tem respeito nenhum. O Ye Chuan ignorou a reclamação e pensou que era a hora perfeita para testar uma teoria. E do nada, o Ye Chuan deu um chute com tudo no cachorro. A mulher ficou chocada. Enquanto a alma do cachorro sai do corpo, a mulher só conseguia chorar com a situação vendo o cão daquele jeito. De repente, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que um porco pequeno tinha sido abatido. Com isso, o nível do Ye Chuan aumentou em 0,1%, e o bônus de dano contra porcos também subiu. E ele percebe que a teoria que tinha funciona mesmo. Nesse momento, a velha fica louca de vez. Ela xinga o Ye Chuan de todos os nomes, e jura lutar até a morte, mas ele fica calma e só diz que é dodói da cabeça pra ela. E logo em seguida puxa o seu atestado de doença mental severa bem na cara dela. Ye Chuan, com um olhar frio, perguntou se tinha mais alguma coisa porque ele já estava de saída. A mulher pensa que deu de cara com um psicopata, e só de não ter ido de Vasco também já era um alívio. Mudando completamente de atitude, ela diz pra ele que está tudo bem, e pede pra ele cuidar de sua saúde. Um tempo depois, ele finalmente chega em casa. Lá dentro, seu pai e sua mãe, já sabendo sobre a situação, perguntam se ele realmente despertou como um açougueiro de porco. Ye Chuan confirma que sim. O pai do garoto diz que ele puxou o pai, e que não tem problema nenhum em ser um açougueiro de porco. Ele ainda completa dizendo que é bem melhor do que esse mundo de brigas, e diz que amanhã vai levar ele no açougue para se acostumar. A noite chega, e enquanto Ye Chuan dorme tranquilão com seu pijama de porco, uma figura sombria aparece perto do quarto de seus pais. É aí que seu pai fala para a figura parar de perturbar a família, já que o filho deles era só um açougueiro de porco. A figura responde ironicamente, surpreso como o filho do grito fantasma acabou virando um açougueiro de porco, e até questiona se o garoto era mesmo filho dele. Ye Qiwan, já irritado, mandou eles pararem de ir até lá, senão da próxima vez ele não seria tão educado. A figura responde que não precisava ficar bravo, porque se o filho dele fosse mesmo só um açougueiro de porco, a organização não ia mais incomodar eles. E logo em seguida some dali. No dia seguinte, Ye Chuan se encontrava no abatedouro com seu pai. O homem explicou que um bom açougueiro precisa de uma boa faca e mandou Ye Chuan escolher uma que se encaixasse bem na mão dele. Ye Chuan pegou uma das facas e disse que ela era perfeita. Na mesma hora, apareceu uma mensagem do sistema. Faca de abate selecionada. Lâmina dos deuses ativada. Cada porco abatido com esta lâmina concede 0,1 ponto de atributo livre. Com um porco pendurado, o pai dele explicar que para ser um bom açougueiro, o primeiro passo era aprender a usar a faca. Nesse momento, o porco começa a gritar de vez. O pai dele continua instruindo, dizendo que o segredo era mirar no ponto fraco, um golpe e morte, e manda Ye Chuan tentar agora. Chuan não perde tempo e já vai com tudo pra cima do porco, usando a faca brilhante. O porco grita desesperado, sentindo a lâmina se aproximando. Uma mensagem do sistema aparece, avisando que ele matou um porco comum com a faca de abate, e que ele ganhou um bônus de dano contra porcos e 0,1 ponto de atributo livre. Com isso, o pai de Ye Chuan comemora, achando tudo muito bom, mas diz que ele precisa melhorar a mira para matar de primeira, direto na jugular. Ye Chuan olha pro pai dele, meio confuso com tudo aquilo,
O pai coloca a mão no ombro do garoto e fala que sabe que abater porcos deve ser cansativo para alguém da idade dele, mas que eles vivem dessa profissão. Yechuan pergunta pro pai se ele pode matar todos aqueles porcos. O pai de Yechuan começa a rir e fala que o garoto pode matar até os porcos do tio Li se quiser. E do nada, Yechuan já está cortando mais um porco, e o sistema avisa que ele matou um porco comum, avançou de nível, ganhou dano extra contra porcos e mais 0,1 ponto de atributo livre, passando para o 2º grau. E não para por aí, mais um porco vira churrasco, e o sistema avisa de novo, mais um porco pro beleléu, mais nível, mais dano, mais atributo, e agora ele tá no 3º grau. A matança continua, outro porco se junta à estatística, e o sistema repete a ladainha, nível, dano, atributo, e agora o garoto tá no 4º grau. As mãos de Yechuan estavam sujas de sangue, e a visão do prédio ao fundo dava uma dimensão do estrago. De repente surgiu uma tela do sistema mostrando que ele já tinha abatido 49 porcos. O dano extra contra eles tinha aumentado em 100%. Todos os seus atributos subiram de 10 para 15, e agora ele era um aprendiz de 5º grau. Vendo aquilo, o amigo do pai dele comentou como ele tinha se viciado em matar porcos, e que já tinha feito o trabalho de uma semana inteira. O pai só dava risada da situação. O pai de Yechuan se gabava, dizendo que no fim das contas, o filho era um açougueiro de porcos de nível divino. Yechuan olhou para a faca e pensou que já estava se acostumando a usar aquilo. Yechuan pensou que era hora de deixar tudo aquilo para trás e se aventurar lá fora. No dia seguinte, ele pegou o elevador. Naquele mundo, existiam muitos demônios espalhados por todos os lados. A humanidade não era mais dividida por países, mas sim pela Federação Humana, dividida em 9 distritos especiais. Qin Sheng ficava na região de fronteira do 5º Distrito Especial. Pronto para ação, o prota anda em direção à saída da cidade. Um guarda da entrada avisa o Yechuan que, por ter uma profissão comum, ele só pode se afastar 1 quilômetro da cidade, senão a coisa vai ficar feia pro lado dele. O cara pergunta se o Yechuan entendeu, e ele só confirma com a cabeça. Um tempo depois, tendo ignorado o aviso do guarda, ele entra na floresta. Ele percebe movimento por perto, e do nada um goblin parte para cima dele, e como sempre esse goblin também tem cara de porco. O Yechuan vê ali uma ótima chance de testar o efeito do açougueiro das sombras de sangue, e ativa a habilidade. A habilidade tem efeito na hora, e o goblin trava de medo. Sem pensar 2 vezes, o Yechuan já pula para cima do goblin com a faca na mão. Aí aparece a notificação do sistema avisando que ele matou um porco goblin. Ganhou 5% de nível, dano extra contra porcos e 0,1 pontos de atributos livres. Ele percebe que quanto mais forte o porco, maior o bônus. Yechuan lembra que o professor sempre dizia que quando se encontra um goblin, mesmo que pequeno, significa que tem um grupo inteiro por perto. O Yechuan percebe que vai conseguir upar bastante e grita para os goblins virem para cima dele. Os goblins, sem hesitar, partem correndo para cima dele. O nosso protagonista não perde tempo e já começa a fatiar os goblins que nem churrasquinho. Ele ataca com tudo e os golpes dele brilham cortando os goblins no meio. Um dos goblins fica tão apavorado que parece que viu um fantasma. Com os olhos brilhando vermelho, o Yechuan chama os goblins para brincar com ele, todo feliz. Mas o último goblin sai correndo com tudo. Seguindo o goblin, ele chega numa caverna e pensa que provavelmente é a caverna dos goblins. Com um sorriso de dar medo, o nosso protagonista entra na caverna. E lá dentro, os goblins já começam a gritar. E o abatedouro de porco continua sem falha. Ele aproveita para verificar o sistema. O nível de aprendiz dele subiu para 6º grau. A força, agilidade e espírito aumentaram para 25%. E o dano extra contra porcos subiu para 120%. Mas do nada, ele escuta um barulho estranho vindo de uma barreira de madeira. Sem pensar 2 vezes, ele chuta a porta de madeira com toda a força. Com o impacto, a porta se espatifa e o Yechuan entra no local. E lá dentro, ele encontra uma garota presa cercada por goblins. A garota, desesperada, tenta gritar por ajuda. A garota, apavorada, implora para o Yechuan não a matar. A menina já tinha fechado até o olho pronta pro ataque final, mas é aí que ele ataca os goblins e liberta ela. A garota grita apavorada. O Yechuan manda ela parar de gritar, avisando que os goblins já estão todos mortos. Agradecida, a garota abraça o Yechuan, dizendo que quase foi morta pelos goblins. Só que o Yechuan corta o barato dela, falando que não foi ali para salvar ninguém, ele só queria farmar XP. A garota, impressionada com o que o Yechuan fez, pergunta se foi ele quem matou todos aqueles goblins, e se ele é de uma classe de combate. A garota então pergunta qual o nome dele. Yechuan responde que se chama Yechuan e manda ela seguir reto quando sair da caverna, que ela vai chegar na cidade. E assim, Yechuan continua andando pela floresta. A garota fica espiando ele de trás de uma árvore. De repente, Yechuan se vira e pergunta por que ela está seguindo ele, perguntando se ela é uma espiã dos goblins. A menina se assusta com a pergunta. A garota logo se explica, dizendo que não é nada disso e que só está com medo de voltar sozinha. Finalmente, entendendo a situação, ele pergunta o nome dela e o que ele está fazendo ali. Ela se apresenta como Xia Nanan. A Xia Nanan explica que o aniversário da mãe dela está chegando e ela queria achar uma flor da lua sangrenta de presente, mas acabou sendo pega pelos goblins. A garota então propõe um acordo. Se o Yechuan ajudar ela a achar a tal flor,
Ela consegue um ferreiro bom da cidade para fazer uma nova lâmina para ele, já que a dele barata do açougue já está rachando. Só que o Ye Chuan pergunta se ela tem ideia de quanto custa um ferreiro desse nível. Ele manda ela voltar para a cidade e parar de seguir ele, senão ele mesmo ia cortar ela ali. A Xia Nanan fica pensando como o Ye Chuan consegue ser tão frio com ela, sendo que ela é tão linda e fofinha. Ela se pergunta se ele não tem algum problema na cabeça. Ela então tenta outra abordagem e fala que o pai dela é o Xia Beihai. O Ye Chuan parece reconhecer o nome e pensa alto. Xia Beihai, da família Xia, uma das 4 grandes famílias de descendência patriarcal. Um mestre de 9º nível, quase um grão-mestre. Aí o Ye Chuan pensa, se o que ela tá falando for verdade, com a grana do pai dela, ele poderia facilmente forjar 10 facas matadoras de porcos de alto nível sem problema nenhum. A Xia Nanan mostra um talismã e explica que é um item de defesa da família dela, dado pelo pai. Ela diz que nem um mestre muito forte conseguiria machucá-la, mas aqueles goblins foram muito espertos e a pegaram de surpresa. Ela continua explicando que os goblins não conseguiam chegar perto dela por causa do talismã, então a trancaram. Se não fosse por isso, ela já teria sumido. Chegando perto para ver, ele percebe que o talismã é realmente da família Xia. O Ye Chuan diz que tá bom, que acredita nela. Ele topa ajudar para encontrar a flor da lua sangrenta, e ela ajuda ele a conseguir uma lâmina de alto nível. A Xia Nanan responde super feliz, fechado. Então ela mostra um mapa que marca a localização da flor da lua sangrenta. Só que onde tem a flor, também tem uma serpente da lua sangrenta, o que vai ser bem perigoso. Ele pergunta se é uma serpente gigante. Ela fala que, segundo um guia de sobrevivência, a serpente da lua sangrenta tem força parecida com a de um aprendiz de nível 9. Ela não sabe se a força dela é suficiente para encarar essa parada. O Ye Chuan solta. Vivi até hoje e nunca vi uma serpente gigante. Ela acha ele doido da cabeça, mas pensa que se ele conseguiu acabar sozinho com uma tribo inteira de crocodilos, deve ter uma classe de combate muito forte. O Ye Chuan manda, bora, você vai na frente. A Xia Nanan fica meio pensativa, falando que não sabe porquê, mas esse cara passa uma sensação de confiança, mas parece imprevisível ao mesmo tempo. Os dois seguem pela floresta. De repente, a Xia Nanan vê um rinoceronte de chifre prateado e fala que eles não podem provocar ele de jeito nenhum. Ela explica que, quando ele fica furioso, a força dele é igual à de um aprendiz de nível 8. A Xia Nanan fala que eles precisam passar de fininho, mas o Ye Chuan já tá com o facão na mão, pronto para atacar. Ela pergunta o que ele tá fazendo. O Ye Chuan responde que se o rinoceronte ousar comer grama hoje, amanhã pode muito bem decidir comer gente, e eles não podem deixar ele viver. A Xia Nanan fica chocada e pergunta que tipo de lógica é essa. Ele corre em direção ao monstro com tudo. Ye Chuan pula e ataca o bicho de cima para baixo com o facão. O ataque é brutal e corta o rinoceronte todo, e não sobra nada pro bicho, que cai derrotado no chão. A Xia Nanan ficou olhando sem entender nada. Ela não conseguia acreditar que o Ye Chuan tinha acabado com o bicho com um golpe só, e a experiência rendeu um bom resultado. O sistema avisou que o Ye Chuan subiu para o nível 7, e ainda ganhou mais dano extra contra os porcos. Ye Chuan ficou surpreso com a facilidade da luta. Ele começou a se perguntar se a faca ia aguentar por muito tempo. A Xia Nanan, impressionada, perguntou qual era a classe do Ye Chuan. O Ye Chuan respondeu que era uma classe de matador de porcos e que era um açougueiro. A Xia Nanan ficou chocada, sem acreditar que uma classe comum tinha derrotado um rinoceronte com um golpe só. O Ye Chuan pegou o chifre do rinoceronte e falou que era muito bom, mas ele achou que o nível do bicho era muito baixo, por isso tinha morrido tão rápido. A Xia Nanan diz que eles estão quase chegando na tal flor da lua sangrenta e que o Ye Chuan não parece estar mentindo. Os dois seguem floresta adentro, em busca da flor, enquanto os alunos da academia também estão na floresta, liderados pelo diretor. O diretor diz que todos se saíram bem no treinamento. O Ruivinho ouve o elogio e sorri, mas logo após o diretor parece escutar alguma coisa. O diretor grita perguntando quem está ali e manda a pessoa aparecer. Ye Chuan e Xia Nanan continuavam andando pela floresta. De repente, ele se pergunta o que está acontecendo. Eles ficam surpresos com essa gente toda no meio da floresta. Liu Jinglong fica surpreso vendo Ye Chuan e pergunta o que ele está fazendo ali. Ye Chuan responde que está só de passagem, e o Ruivinho parece ficar bolado com a resposta. Mas aí uma aluna começa a questionar e diz que, pelo que ela vê, ele não superou Xu Lingxuan e agora está correndo atrás deles igual um cachorrinho. A Peppa, pronta para mais uma lição de moral, chama o nome dele e diz que achou que tinha deixado bem claro da última vez. Enquanto ele já tá ficando bolado das ideias, a Peppa avisa que agora eles pertencem a mundos diferentes e não quer ele incomodando ela por aí. O Liu Jinglong pergunta se o Ye Chuan ainda tem a audácia de aparecer na frente dele. Ele diz que estava querendo encontrar com ele mesmo. Se preparando para dar o troco, ele já puxa sua espada. O Liu Jinglong reconhece a lâmina como sendo do irmãozão Jinglong e se pergunta se ela já alcançou o nível amarelo inferior, pois essa sim é uma arma espiritual de verdade. O diretor não acreditava que o Liu Jinglong, um aprendiz nível 1, tinha conseguido forjar uma arma espiritual de nível amarelo tão rápido.
Ele pensou que o garoto era um gênio e que com essa força ele podia enfrentar até um aprendiz nível 6. A Shu Lingxuan avisa o Ye Chuan para deixar Qin Sheng, dizendo que dessa vez não vai ajudá-lo. A Xia Nanan pergunta qual é a história do Ye Chuan com aquelas pessoas. A Xia Nanan pergunta quanto vale uma arma espiritual de nível amarelo. A Xia Nanan responde que provavelmente vale algumas centenas de milhares e pergunta se o Ye Chuan não entendeu a situação em que ele está. O Liu Jinglong pensa que da última vez, o Ye Chuan roubou toda a atenção. O Liu Jinglong estava determinado. Dessa vez, ele ia mostrar do que era capaz. Com a espada em mãos, Liu Jinglong pulou para cima, prometendo que ia tomar tudo de volta, custe o que custasse. O Ruivinho ataca com tudo, mas o nosso prota segura o golpe com facilidade. Enquanto isso, o diretor e a Shu Lingxuan pareciam chocados com a situação. O Liu Jinglong gritou que ia mostrar o seu verdadeiro poder. As espadas se chocaram soltando faíscas por todo lado. O Liu Jinglong partiu para cima com tudo, atacando com a espada. O Liu Jinglong gritou, dizendo que ele era só um açougueiro e que ia acabar com ele de um jeito que nem porco ia conseguir cortar mais. O diretor pensou que uma lâmina comum era frágil demais contra uma arma espiritual e se perguntou por que o Ye Chuan foi provocar ele. O Ye Chuan respondeu que nem precisava se esforçar para lutar com ele. O Liu Jinglong falou, dizendo que se o Ye Chuan não estava convencido, a culpa não era dele se ele ficasse violento, e já partiu para o ataque, gritando que o Ye Chuan estava pedindo para morrer. Só que o Ye Chuan não deixou barato e meteu um socão na barriga dele. Com o impacto, o Liu Jinglong foi arremessado para longe. Ele desliza com a cara no chão, enquanto o diretor fica em choque vendo isso acontecer. O outro aluno rapidamente pergunta se ele está bem. O Liu Jinglong tentava se manter de pé, dizendo que estava bem, mesmo quase desmaiando. O diretor fica surpreso e pergunta pro Ye Chuan se ele já tinha chegado no nível 7 de aprendiz. O Ye Chuan olhou para a lâmina e pensou que até que ela parecia boa. Do nada, um cara comentou que o Ye Chuan já tinha chegado no nível 7 de aprendiz, enquanto a irmã Ling Xuan ainda estava no 6º. O diretor explicou que era possível sim, porque os níveis das profissões de suporte e combate são iguais. Mas a forma de avançar é bem diferente. O diretor continuou explicando que quem é de combate precisa treinar bastante no começo, lutar, se machucar e ganhar experiência. Por isso, a evolução inicial é mais lenta. Mas depois que conseguem avançar, o progresso fica cada vez mais rápido. Já quem é de suporte tem um caminho bem mais tranquilo. Alquimistas, artesãos, eles não precisam lutar e só se dedicar totalmente à profissão. O próprio Ye Chuan é um exemplo. Como açougueiro no início, ele só precisa continuar matando porcos para evoluir. A Shu Lingxuan comentou que o Ye Chuan estava se aproveitando dos atributos altos por causa do nível. Ela ainda achava aquilo injusto com as profissões de combate. O diretor explicou que a cada nível que o Ye Chuan avança, o número de porcos que ele precisa abater dobra, e que quando ele chegasse no reino de entrada, a quantidade seria absurda. Mas, por outro lado, quem é de combate e domina as técnicas desde o início, começa a evoluir bem mais rápido depois. Aí o Liu Jinglong perguntou se isso queria dizer que ele estava perdendo pro Ye Chuan agora por causa do nível, mas que daqui uns anos ele ia ficar para trás das classes de combate. O diretor confirmou que era exatamente isso. Então Ye Chuan disse que, se era só isso, ele já estava indo embora. A Shu Lingxuan não gostou nada daquilo e perguntou pro Ye Chuan por que ele estava fazendo aquilo com ele mesmo. Se ele tinha se matado de trabalhar como açougueiro só para aumentar o nível e bancar de alfa para cima dela. Ela disse que tinha ido para a Academia da Cúpula do Céu e que eles viviam em mundos diferentes agora. A Xia Nanan já estava ficando irritada com aquela situação e perguntou se eles iam continuar com aquilo até quando. A Xia Nanan explicou que o Ye Chuan só tinha ido com ela atrás da Flor da Lua Sangrenta. Ela disse que ter encontrado eles ali tinha sido só má sorte e pediu para eles pararem com aquelas suposições sem sentido. Uma aluna não perdeu a chance de provocar, dizendo que ela estava tratando como tesouro o mesmo cara que a Shu Lingxuan tinha largado. E ainda falou que ela devia estar cega, porque o Ye Chuan podia não ter habilidade nenhuma, mas para enrolar mulher ele era bom, e já tinha fisgado outra. Mas é aí que de repente ela fica de saco cheio de dar um tapão na cara de todo mundo para ficarem espertos. O diretor ficou surpreso e perguntou por que tinha apanhado também. A Xia Nanan não gostou nada daquilo. A Peppa estava furiosa e não acreditando que a garota teve coragem de bater nela. Ela ameaçou perguntando se ele queria morrer. Mas é aí que ela puxa o amuleto de seu clã, avisando que ele ia se arrepender se encostasse nela. Vendo o amuleto, o diretor gritou para pararem com a confusão. Ele finalmente entende por que ela parecia familiar e lembra que ela é filha da família Xia. O diretor, doidinho para resolver a situação, pergunta o que a senhorita Xia está fazendo ali. Só que a Xia Nanan não se intimidou e respondeu que não era da conta dele e que ela ia para onde quisesse. Ela ainda aproveitou para dizer que a qualidade dos alunos do diretor Zhao era preocupante. O diretor, todo sem graça, concordou e disse que a culpa era dele e que ia dar uma lição neles depois. Ela não deixou barato e mandou ele fazer a Peppa pedir desculpas ao Ye Chuan. A Shu Lingxuan ficou surpresa se perguntando se ela era filha do Xia Beihai e por que ela estava andando com o Ye Chuan.
O diretor não perdeu tempo e já mandou a Xu Lingxuan pedir desculpas ali mesmo. A Peppa não teve escolha e se desculpou. Mesmo tendo se desculpado, a Xu Lingxuan ficou furiosa e pensou que a família Xia ia pagar por isso. Enquanto isso, Xia Nanan chamou o nosso prota para irem logo, senão iam se atrasar. Só que o Liu Jinglong não queria deixar barato e gritou que ninguém ia sair dali e que era para devolverem a arma espiritual dele. Ye Xuan continua andando e só respondeu para ele pegar se tivesse coragem e que estaria esperando. O Liu Jinglong ficou doido com a situação e gritou que ele ia se arrepender disso. Um tempo depois, eles se encontram em uma parte da floresta que tem uma caverna e árvores secas. Jiananan rapidamente já saca o mapa. Jiananan disse que era ali mesmo e que eles tinham que ir com cuidado. Enquanto isso, apareceu uma mensagem do sistema avisando que a faca dele, a lâmina ceifadora de deuses, tinha sido ativada e que cada porco que ele matasse com ela daria 0,2 pontos de atributo livre. Ye Xuan ficou surpreso que tinha dobrado e pensou que tinha escolhido a faca certa. De repente, a garota puxa 2 pílulas, uma vermelha e outra azul. Ele pergunta se ela está carregando um baú de tesouro ali dentro, mostrando 2. Ela explica que são pérolas de fogo e trovão, que podem até ferir alguém do reino de entrada, caso sejam pego de surpresa. Ela completa dizendo que isso pode salvá-los quando a semente da lua sangrenta aparecer. Ye Xuan diz que ela é cheia de surpresas e que vai lá dar uma olhada. Ye Xuan entra em ação, enquanto Xia Nanan fala que a flor realmente está ali e que não é uma flor qualquer, mas um pedaço de cristal de sangue. Ela diz que eles deram muita sorte, mas de repente ela fica assustado com algo. Ye Xuan segura a flor, mas uma serpente gigante da lua sangrenta aparece atrás dele. Mas ele fica tranquilo e pergunta o que ela está olhando e se ela nunca viu ninguém colhendo uma flor. A serpente gigante da lua sangrenta parece confusa com a pergunta dele. Aproveitando a situação, o cara já mete o pé. Ele grita para Xia Nanan não ficar parada e ajudar ele. Xia Nanan grita para ele tomar cuidado. Enquanto isso, Xia Nanan joga as pérolas na direção da serpente. O impacto da explosão é tão forte que Ye Xuan sai voando. Xia Nanan pergunta se Ye Xuan está bem e comenta que a pérola é muito forte. O ataque parece funcionar e a serpente cai em direção ao abismo. Ele oferece uma flor gêmea de cristal de sangue para Xia Nanan e pergunta o que essa flor faz. Xia Nanan explica que a flor é uma variação da flor da lua sangrenta. A comum desacelera o envelhecimento, mas essa garante a juventude eterna, um sonho de toda mulher. Ye Xuan entende tudo e pensa que sua mãe vai adorar essa flor. Com a serpente fora do caminho, ele pula de volta na caverna para continuar explorando, mas a garota já fica bobinha, achando que ele vai pegar mais uma flor para ela. Ele estava guardando mais uma flor em sua mochila, mas do nada escuta um barulho de monstro. A serpente gigante não tinha sido derrotada com o tapa. Um ataque e está lá mais uma vez no caminho dele. A garota ficou surpresa que a serpente tivesse aguentado essa explosão das pérolas de fogo e trovão. Ela pensou que a serpente, mesmo não sendo do reino ascendente, estava perto do 9º nível de aprendiz. Ye Xuan pergunta se ela tinha mais daquelas pérolas, mas ela diz que não, já que o pai dela só tinha dado 2 para ela. A serpente continuava encarando Ye Xuan com seus olhos vermelhos brilhantes, pronta para atacar. Ye Xuan estava pronto para lutar, e rapidamente ativa a habilidade de açougueiro das sombras de sangue para cima da serpente. O golpe tem efeito imediato, e a serpente começa a alucinar, achando que ele está cortando ela igual churrasco. Aproveitando a situação, ele mete o pé e pergunta o que a garota ainda estava fazendo ali esperando. Ela diz que estava esperando por ele, achando que ele tinha arriscado a vida para pegar outra flor de cristal para ela. Mas ele fala no seco que na verdade era para a mãe dele. A garota fica em choque com a revelação. Mas é aí que o efeito do golpe acaba e a serpente desperta. A boca da serpente se abriu, revelando dentes enormes e afiados. Xia Nanan já achava que tinha dado ruim e que eles não iam escapar. Ela disse que não era para ele ter trazido ela junto. Prestes a ser engolido, ele arremessa a garota para longe para pelo menos salvar ela. A serpente, com seus olhos vermelhos, fecha o bocão no Ye Xuan, devorando ele inteiro. A garota fica em choque com a situação e grita o nome dele. A serpente se aproxima e Xia Nanan grita desesperada por Ye Xuan, perguntando se ele está ouvindo e mandando ele aparecer. A serpente abre a boca mais uma vez, pronta para continuar o lanche, mas de repente, uma espada corta a barriga da serpente. Um golpe brutal corta a serpente gigante no meio, de dentro para fora. A garota fica surpresa com o golpe brutal, enquanto a cabeça da serpente cai no chão. E o Ye Xuan aparece coberto de gosma, perguntando se ela estava chamando ele. Jiananan rapidamente corre para abraçar ele, aliviada que ele está bem. Ela não gostaria que ele se machucasse por causa dela, mas o cheiro nojenta não perdoa e ela rapidamente se afasta, falando que ele quase virou cocô da serpente da lua sangrenta. E logo em seguida aparece a tela de status, mostrando que ele detonou um porco especial e subiu 80% de nível, virando um aprendiz de 8º nível. E ainda ganhou mais dano contra porcos e pontos de atributo livre. Com a situação resolvida, eles finalmente decidem voltar. Enquanto isso, no portão da cidade, um grupo aguardava ansiosamente o retorno de Xia Nanan. Um velhote fala que já estava ficando maluco de preocupação e já ia mandar um grupo atrás dela. A garota sorrindo mostra a flor e fala que a mãe dela ia ficar muito feliz com o presente.
O cara fala pra Xiananã que se ela queria uma flor, era só ter mandado alguém buscar, já que era perigoso fora da cidade. Mas a Xiananã respondeu que queria pegar a flor com as próprias mãos pra dar de presente pra mãe, e que com o Yechuan protegendo ela, não tinha perigo nenhum. E o velho pergunta quem era aquele jovem. Aí o Yechuan se apresentou, falando que era um açougueiro. Já o velho pensou que se a serpente da lua sangrenta mora onde a flor nasce, porque a garota pediu ajuda pra alguém com uma profissão normal, e ficou se perguntando se o Yechuan tinha mesmo derrotado a tal serpente. Naquele momento, o velhote que o jovem mestre Yechuan tinha um futuro muito bom pela frente, e ofereceu um anel de ouro da família Xia, que valia uma grana alta, como agradecimento por ter salvado a garota. O pai da Xiananã estendeu a mão com o anel, esperando que o Yechuan aceitasse a recompensa. Só que o Yechuan não quis saber do anel. Ele disse que só queria uma faca de açougueiro. O velho ficou sem entender nada. Ele não queria nenhuma arma boa, só uma faca de açougueiro. Será que esse garoto tem algum problema na cabeça? A Xiananã pro tio Zhao que o Yechuan queria encontrar o melhor ferreiro espiritual de Qinsheng para forjar uma faca para ele. Afinal, foi isso que ela tinha prometido. O tio Zhao disse que tinha entendido e tomaria conta da situação e era para ela ir para casa em segurança. A garota se despediu, falando que ia procurar o Yechuan de novo. O velhote falou pro Prota que mesmo ele tendo salvado a jovem senhorita, eles podiam aceitar qualquer condição que ele pedisse. Só que ele não podia ter ideias impróprias sobre ela, senão ia dar ruim pra todo mundo. Mas pra ele, como sempre, ela não passava de mais uma porca. O Yechuan respondeu pro guarda que não ia se meter com a jovem senhorita. Ele só queria uma arma espiritual de alto nível. O guarda explicou que o melhor ferreiro de Qinsheng, o mestre Tie Xin, era bem próximo da família Xia. Ele disse que ia organizar tudo e que o Yechuan podia ir falar com ele no dia seguinte, enquanto isso de volta na floresta. Uma voz feminina ecoou, furiosa porque alguém tinha matado sua besta de estimação e roubado sua erva espiritual. Que audácia daqueles humanos! Uma mulher de cabelos verde, olho dourado e chifres observava o corpo morto da serpente. A mulher diz que gravou bem o cheiro de quem fez isso. Ela estava tão pistola que sobrou até pro urso e lobo que estavam ali. Enquanto isso, Yechuan já estava na cidade. Ele entra num prédio, um local conhecido por comprar e vender materiais de monstro. Chegando no balcão, ele já começa a puxar da mochila os materiais que coletou no dia. A mulher ficou impressionada, dizendo que nunca imaginou que um magrelo como ele conseguiria pegar um rinoceronte de chifre prateado. Ela ofereceu 10 mil conto, e Yechuan ficou chocado com o valor. Ele pensou que seu pai ganhava 100 conto para matar um porco, então aquele chifre valia 100 porcos. Yechuan perguntou se dava para comprar alguma coisa boa com esse valor. A mulher respondeu, elogiando o bom gosto do garoto. Ela explicou que aquela armadura dourada era feita com escamas da serpente flamejante de garras afiadas. Tinha uma defesa incrível e ainda esquentava no frio e refrescava no calor. Só tinha um problema, custava caro, tipo 150 mil. Yechuan ficou chocado. Ele pensou que seu pai teria que matar uns 1.500 porcos para juntar essa grana toda. Mas a mulher parecia confusa, o que porco tem a ver com a situação? Aí, do nada, Yechuan teve uma ideia. Trocar a arma espiritual de nível amarelo inferior pela armadura. A mulher topou na hora, dizendo que a armadura parecia ter sido feita sob medida para o garoto. A vendedora pensou que o moleque tinha cada coisa rara, que só podia ter uma classe de combate de nível alto. E se ela conseguisse conquistar o bobão, talvez a vida dela estivesse resolvida. A vendedora explicou que, normalmente, uma troca daquelas teria uma taxa de 10 mil, fácil. Só que como o Yechuan era bonitão, ela ia abrir uma exceção. Mas ele que não se esquecesse de agradecer depois, viu? Aí ela perguntou, curiosa, qual era a classe dele. Mas, para surpresa dela, ele respondeu na lata, que era apenas um açougueiro de porco. Um tempo depois, ele está finalmente de volta em casa, onde ele entrega a flor para a mãe. A mãe do Yechuan ficou surpresa e perguntou onde ele tinha achado uma flor gêmea de cristal de sangue. Ela ficou suspeita, achando que ele tivesse roubado aquilo. Mas Yechuan se defendeu, dizendo que não tinha roubado nada. Ele só tinha ido dar uma volta fora da cidade e viu duas cobras gigantes brigando. Aí ele viu a flor no chão e pegou. A mãe do Yechuan não gostou nada da história. Ela disse que ele era maluco de ir para fora da cidade, que era perigoso demais, e se acontecesse alguma coisa com ele. Eles eram só açougueiros, não tinham como proteger o filho. Yechuan abaixou a cabeça e prometeu que não ia mais sair sem avisar. O pai do Yechuan achou graça da situação e disse que esse era o garoto dele. De repente, a voz de alguém chamou o pai do Yechuan, o Yeqiuan, mandando ele aparecer ali na hora. Yeqiuan perguntou quem estava chamando por ele. Outro homem apareceu, furioso, e acusou o Yechuan de ter roubado o sabre de lâmina azul do Jinglong, que era filho dele. O nome do cara era Liu Xing. O pai do Yechuan tentou explicar que devia haver algum engano. Liu Xing era seu amigo de infância, mas eles tinham se distanciado por causa da diferença de status. Yeqiuan continuou, dizendo que o filho dele era só um açougueiro, como ele ia roubar a arma de outra pessoa. Do nada, o Liu Jinglong apontou o dedo pro Yechuan, gritando que tinha sido ele mesmo. O Liu Xing não gostou nada e falou que o Yeqiuan era um velho lesado que nem conseguia criar o próprio filho direito e ainda deixava ele roubar os outros. E ainda avisou que já tinha confirmado tudo com o diretor Zhao Ming antes de ir lá.
O Liu Xin mandou o Ye Qiuan perguntar pro filho dele se era verdade. Aí o Ye Qiuan se virou pro Ye Xuan e perguntou que história era aquela. Mas Ye Xuan rapidamente retruca, falando que na verdade o filho do doido tentou matar ele. Ele só pegou o sabre e então a situação estava justa. O Liu Jinglong continuou, dizendo que só queria lutar com o Ye Xuan, não matar ele. O velhote não quer saber de nada e diz que pela consideração pelo pai dele, se ele devolvesse o sabre, agora a história seria esquecida. Só que, do nada, o Ye Xuan soltou que o sabre já tinha sido vendido. Todos ficaram em choque não acreditando numa coisa dessa. Aí o Liu Xin já chegou gritando que, se era assim, eles tinham que pagar 1 milhão. Só que o pai do Ye Xuan reclamou, falando que 1 milhão era demais. Segundo ele, aquela arma não valia mais que 200 mil. O Liu Xing ficou furioso e perguntou se eles achavam que aquilo era uma negociação. O Ye Qiuan tentou acalmar o cara, dizendo que eles iam pagar, mas que precisavam de um tempo para juntar toda aquela grana. O Liu Xin não quis saber e mandou um ultimato. Já que o pai não sabia educar o filho, ele ia dar um jeito. Deu 15 dias para eles arranjarem o dinheiro, senão a coisa ia ficar feia. E agora, sem saída, o que será que eles vão fazer? Aí mãe dele já foi logo falando pro pai do Ye Xuan ir conversar direito com o Liu Xin, já que eles eram amigos de infância. Ele falou que iria levar um pouco de carne de porco para tentar se desculpar e resolver a situação. Só que o Ye Xuan interrompeu, dizendo pro pai ficar tranquilo, que ele ia dar um jeito de resolver aquilo. O pai do nosso herói falou pra ele ficar calmo, que não tava bravo, e que aquilo nem tinha sido culpa dele. Mas avisou que se um dia ele se metesse em confusão de novo, ele podia contar pra eles e não carregar o peso sozinho. Enquanto isso, o prota pensava que precisava arrumar uma arma espiritual logo e ficar mais forte, pra que o Liu Xing não tivesse chance nenhuma. A mãe do nosso herói perguntou se ele estava escondendo alguma coisa, tipo, como um açougueiro de porcos conseguiu pegar uma flor tão rara. Vendo que a situação tinha chegado naquele ponto, o jovem mestre disse que não dava mais pra esconder. Ele começou a falar que não era exatamente normal. Os pais ficaram surpresos com a revelação. A mãe do garoto ficou surpresa e perguntou se ele estava querendo dizer que não gostava de mulher. O prota ficou até em choque com a resposta da mãe. A mãe do nosso herói disse que era supermente aberta e que se ele gostasse de homem, tudo bem, era para ir lá e ser feliz. Só que a mãe pediu só para ele manter distância do pai dele. Só que o protagonista negou tudo, dizendo que não gostava nem de mulher, nem de homem. O problema é que ele tinha um tipo de problema mental. Ele via todo ser vivo como porco. O pai do garoto ficou chocado, perguntando se era isso mesmo, que ele era um açougueiro de porcos, que tinha um distúrbio e via todos como porcos. E isso queria dizer que ele podia abater qualquer criatura como se fosse um porco. E o nosso herói confirmou tudo com a maior calma. O pai do nosso herói comentou com a mãe que o Xuanzinho tinha uma classe de combate, e ele já chamou o garoto para ensinar umas técnicas de verdade. Depois de anos e anos abatendo os porcos, o pai criou seu próprio estilo, a arte da lâmina açougueira. O pai disse que ia passar essa técnica para o filho. Assim, se um dia alguém tentar matar o garoto, ele vai ter como se defender. O garoto lembrou o pai que já tinha causado uma dívida enorme, de 1 milhão, porque o pai ainda ia ensinar alguma coisa para ele. Só que o pai respondeu que 1 milhão não era nada comparado com a segurança do filho. O pai pegou a faca e disse que o grande segredo era simples. Abater um porco também era simples. E pediu para o filho prestar atenção, porque ele só ia ensinar 3 golpes. O pai do nosso herói estava muito sério. Então Ye Qiuan mostrou a técnica para o filho, com várias lâminas flutuando ao redor. O pai levantou a faca, concentrado, e do nada o pai soltou um berro. Em um movimento rápido, o pai cortou o ar com a faca. O corte do pai de Ye Xuan abriu uma fenda no céu, revelando uma lua rosa. O céu parecia ter sido cortado por uma espada gigante. O pai continuou o movimento, cortando o ar com a mão cheia de energia rosa. Ye Xuan olhava tudo de boca aberta, impressionado com o poder do pai. O pai explicou que o primeiro corte se chamava Estrela Caída. O pai de Ye Xuan se preparava para o segundo golpe e dizia, o segundo. De repente, o pai do garoto se envolveu em uma aura azul brilhante, concentrando todo o poder. Com um movimento rápido, o pai lançou um corte de energia rosa, que rasgou o céu, e o golpe final recebeu o nome de Queda da Lua. Ye Xuan ficou de boca aberta, impressionado. Ele perguntou ao pai como ele tinha feito aquilo, dizendo que foi insano. O pai de Ye Xuan se preparava para o terceiro golpe, e a energia era tanta que o espaço ao redor até se torcia. Ele revelou que o terceiro golpe se chamava. A mão do pai estava carregada de energia vermelha, e então ele gritou o nome do golpe final, Devorador do Sol. Uma explosão de energia gigante surgiu. O pai de Ye Xuan pergunta se aquilo era mesmo para cortar porco, e ainda pergunta que tipo de porco ele anda batendo, tipo o Jubagia. Ele manda o garoto aprender logo, pois ele só tem um dia. Ye Xuan diz que vai aprender direitinho. O pai pergunta onde está a faca de açougueiro do garoto. Ye Xuan explica que a faca quebrou, então o pai diz para ele usar a dele por enquanto. Ye Xuan pega a faca do pai e a segura com as 2 mãos. Ye Xuan sente o peso da faca e diz que ela é pesada. O pai de Ye Xuan manda o garoto treinar direito, pois ele vai voltar para dormir. Enquanto isso, Ye Xuan sente o poder da faca e se impressiona com como seu pai usava ela sempre. Ele grita o nome do golpe. Queda da Estrela.
Ye Xuan continua treinando o golpe Queda da Estrela. Ao mesmo tempo, o pai dele fala para o garoto bobo que vai chegar o dia em que ele vai alcançar o reino do segmento imperial. E esses 3 cortes vão ser fortes o bastante para matar a... Ye Xuan treina o golpe Queda da Estrela. Ele gira a faca com toda a força, e com um grito, ele executa o golpe com toda a força. O garoto está suando e ofegante, mas não demonstra fraqueza. Depois do treino, o jovem está acabado, caído no chão. Ele se senta, ainda segurando a faca, e solta um apé. Ye Xuan soltou um apé, e a gente vê a reação de alguns caras ali. Um deles parece bem preocupado, e o outro tá com uma cara de poucos amigos. Do nada, Ye Xuan grita, meteoro, e a faca dele brilha muito, pronta para mais um golpe. E não é que o golpe Queda da Estrela é forte mesmo? Olha só o estrago que o garoto fez no chão. Ye Xuan continua gritando, mostrando que tá dando tudo de si nesse treino. Mesmo cansado, o nosso herói sorri. Ele tá gostando de ficar mais forte. A força do golpe Queda da Estrela foi tanta que abriu um buraco enorme no chão. De repente, uma tela apareceu, mostrando que Ye Xuan tinha sido promovido a aprendiz de 9º nível. Sua força, agilidade e espírito aumentaram para 55, e ele ainda ganhou a habilidade Meteoro. Só que depois de tanto esforço, o garoto desmaiou e foi parar direto no hospital. A mãe de Ye Xuan, super preocupada, perguntou para a médica se o filho ia ficar bem. A médica explicou que estava tudo certo, ele só tinha exagerado nos treinos e desmaiado de cansaço. A mãe de Ye Xuan estava muito brava e disse que o pai tinha que ter coragem para forçar o filho a treinar desse jeito. Ela avisou que ia esperar ele em casa, para os dois terem uma conversinha. A médica explicou que pela quantidade de ácido lático no corpo do garoto, parecia que ele tinha feito 1000 abdominais, 1000 flexões e 1000 agachamentos em uma noite só. A mãe, chocada, perguntou como assim e ainda correu 100 quilômetros. Ela perguntou se a médica estava brincando, porque não tinha como um ser humano fazer tudo isso em uma noite só. A médica respondeu que uma pessoa normal provavelmente não conseguiria, mas considerando o estado mental de Ye Xuan, ela achava bem possível. A mãe ficou possessa e gritou que ia para casa dar uma surra naquele pai desnaturado, que nem a própria mãe dele ia reconhecer. Ele tinha passado dos limites. A doutora pensou que não esperava que o garoto aguentasse tanto, pois qualquer outra pessoa já estaria morta de cansaço. Ela continuou pensando que teria que dar umas aulas particulares para ele naquela noite, mas se perguntou onde o garoto tinha ido parar. Enquanto isso, Ye Xuan pensou que aquela técnica gastava energia demais e que era melhor não usar sempre, só em último caso mesmo. De repente, Ye Xuan lembrou que podia buscar sua faca com o mestre Tiexin naquele dia. Ele vai andando até o ferreiro. Ye Xuan finalmente chegou na forja Tiexin. De repente, um porco gigante com um martelo enorme na mão apareceu. Era o mestre Tiexin. O mestre Tiexin perguntou se ele era Ye Xuan, e o nosso herói confirmou. O mestre disse que o ancião Zhao já tinha avisado sobre a visita dele e que ele passou a noite toda forjando a faca que o garoto pediu. O mestre ainda perguntou se era verdade que Ye Xuan era um açougueiro. O mestre Tiexin pensou que a família Xia nunca gastaria tanto para agradar a filha de uma forja por causa de um simples açougueiro, a não ser que ele tivesse salvado a filha deles. O mestre, vendo a cara de surpresa do garoto, pediu calma. O mestre explicou que a faca foi feita com um pedaço raro de ferro frio milenar. Ele levou 49 dias e noites para terminar, e era uma faca amarela de alto nível. O mestre Tiexin avisou que armas assim reconhecem seus donos, e se o nível de poder de Ye Xuan não fosse suficiente, ele nem conseguiria levantá-la. E então Ye Xuan colocou a mão na faca. Ele estava determinado a testar seu poder. Ye Xuan segurou a faca, sentindo o poder que emanava dela. O jovem percebeu que ela era bem mais leve que a do pai. O mestre ficou surpreso ao ver o garoto levantar a faca com tanta facilidade. Ye Xuan perguntou qual era o nome daquela faca. O mestre respondeu que ela ainda não tinha nome e que ele deveria batizá-la. Afinal, a família Xia tinha muito dinheiro sobrando. O garoto então decidiu que chamaria a faca de... Ye Xuan achou o nome da faca ridículo. Ele não conseguia acreditar que chamariam a faca de Matadora de Dragões. Que nome mais besta! E logo em seguida, ele continuou reclamando do nome. Agora que estava com a faca, o garoto pensou que era hora de sair para caçar uns monstros e juntar uma grana. O mais importante, pensou o jovem mestre, era conseguir avançar para outro reino da ascensão. Assim, talvez ele conseguisse dar um jeito em Liuxing. Ultimamente, as coisas andavam estranhas. Do nada, começaram a aparecer muito mais bestas e criaturas não humanas por ali, e elas atacavam na hora, como se estivessem loucas. Muito esquisito. Um dos caras comentou que passou perto de um touro de armadura, que geralmente era tranquilo, e o bicho o perseguiu por uns 5 quilômetros. Foi assustador. Ye Xuan sorriu de canto, com os olhos brilhando. Ele tinha achado o que queria caçar. Ye Xuan deu o primeiro passo na floresta. Quanto mais forte sua mente, mais forte sua percepção, pensou. O jovem mestre continuou andando pela floresta, atento a qualquer movimento. Do nada, a espada de Ye Xuan voou sozinha, cortando o ar com uma força absurda. Ye Xuan arregalou os olhos, surpreso com o que estava acontecendo. Que loucura era aquela? Ao longe, o garoto viu 3 figuras se aproximando. O que será que vinha por aí? Liu Jinglong, com raiva, diz que Ye Xuan desviou do seu ataque surpresa. Ele revela que é do reino aprendiz, 9º nível.
Xing avisou que ele teve a ousadia de sair da cidade de novo, tentando fugir e abandonar os amigos. Ele ainda diz que estava vigiando o garoto há dias e que Xing mandou avisar que se ele caísse nas suas mãos, teria seus pés cortados e seus tendões arrancados. De repente, uma notificação do sistema aparece, avisando que a faca matadora de porcos foi substituída e a lâmina matadora de deuses foi ativada. Abater um porco com essa faca agora rende 0,3 pontos de atributo livre. O protagonista fica surpreso, já que o ganho de atributo triplicou, e percebe que uma boa lâmina realmente faz diferença. Yechuan surge com sua nova arma, a faca matadora de dragões. Liu Jinglong fica surpreso e pergunta o que Yechuan disse, e qual o nome da arma. Yechuan confirma que o nome é esse mesmo. Liu Jinglong não se aguentava de tanto rir, achando ridículo Yechuan chamar aquela faca de matadora de dragões. Ele zombou perguntando se o garoto se achava um matador de dragões lendário. Ainda rindo, Liu Jinglong disse que, na real, ele não era um matador de dragões. De repente, a faca brilhou em vermelho. Com um sorriso sinistro, Yechuan revelou que, na verdade, era um açougueiro de porcos. Os capangas de Liu Jinglong acharam aquilo tudo uma grande piada. Yechuan partiu para cima de Liu Jinglong com a faca brilhando, pronto para mostrar que não estava de brincadeira. A faca passou no pescoço do garoto, cortando tudo. Do nada, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que ele usou a faca matadora de porcos para eliminar um porco humano sublime. Com isso, ele ganhou mais pontos e atributos. Liu Jinglong, sem entender nada, se perguntava se tinha morrido e se aquilo era real. Os capangas do ruivo ficaram chocados ao ver o corpo do amigo ali, estirado no chão. Um dos capangas, desesperado, gritou. Um dos capangas não aguentou e gritou, chamando o protagonista de covarde e dizendo que ele não tinha honra nenhuma. O capanga estava apavorado, com os olhos cheios de sangue e suando frio. Ao mesmo tempo, o sistema avisou que ele tinha eliminado um porco humano e que seu nível tinha subido, ganhando dano extra contra porcos e pontos de atributo. O capanga não conseguia entender como o protagonista sabia que ele ia vir e como ele era tão forte. Vendo que a situação tinha ficado muito perigosa, o capanga decidiu que a melhor coisa a fazer era fugir, e logo em seguida, o protagonista atacou com tudo, derrubando o capanga no chão. A faca ainda estava na mão do protagonista, quando o sistema avisou que ele tinha eliminado mais um porco humano. Com isso, o nível dele subiu, ganhando dano extra contra porcos e pontos de atributo. Yechuan olhou para o corpo e disse que eles que tinham começado com a confusão. De repente, Yechuan achou um pergaminho de habilidade. O sistema avisou que ele tinha ganhado uma habilidade de movimento iniciante chamada Sombra do Submundo, que aumentava a agilidade em 30 por 30 segundos. O protagonista pensou que, mesmo sendo de nível iniciante, coisa de graça é sempre bem-vinda. Yechuan pulava de uma árvore para outra, se movendo na floresta. De repente, várias silhuetas de monstros foram arremessadas para longe. Um homem estava caído no chão quando um monstro enorme se aproximou para atacar. O monstro estava prestes a acabar com o homem. Yechuan viu a cena e se perguntou que bicho estranho era aquele. O homem estava cercado por aqueles monstros bizarros que pareciam querer devorá-lo ali mesmo. Só que Yechuan não ia deixar barato. Ele pensou alto que monstros que comem gente não podem continuar vivos. Do nada, Yechuan usou a Sombra do Submundo, aumentando seu atributo de agilidade em 30%. Com a velocidade aumentada, o nosso herói partiu para cima do monstro. E não teve jeito. Yechuan cortou o monstro com a faca. Yechuan avançou com tudo, cortando o monstro com a faca especial. E logo em seguida, o monstro já estava sendo partido ao meio. Do nada, apareceu uma janela do sistema, avisando que ele usou a faca matadora de porcos para abater um porco espinhoso. Ganhou 5% de CP, mais 1% de dano extra contra porcos e 0,3 pontos de atributo livre. O protagonista olhou para os espinhos que o acertaram e pensou que ia fingir que aquilo foi só uma sessão de acupuntura. De repente, vários monstros espinhosos com olhos vermelhos apareceram. O protagonista estava caído no chão, todo furado pelos espinhos dos monstros. A visão do nosso herói estava embaçada, mas dava para ver os monstros se aproximando. Cheio de espinhos pelo corpo, Yechuan se perguntava o que estava acontecendo. Um dos monstros se preparava para atacar o nosso herói. Yechuan sorria, pronto para mais. Um dos monstros se aproximou, mostrando a língua. Sem pensar duas vezes, o nosso herói atacou o monstro. E logo em seguida, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que o nível dele tinha aumentado em 5% mais uma vez. O monstro caiu no chão, mas Yechuan não parou. Ele continuou atacando e ganhando mais XP. Depois da luta, só sobraram os espinhos dos monstros no chão. Yechuan olhou para a notificação do sistema, que avisava que ele precisava de 70% de experiência para alcançar o Reino da Ascensão. O jovem mestre pensou que precisava avançar para o Reino da Ascensão ainda hoje e continuou andando pela floresta. De repente, um monstro rinoceronte gigante apareceu na frente dele. O garoto se perguntou que bicho era aquele. Um dos porcos comentou que tinha avisado que ele podia muito bem começar a comer gente. O monstro rinoceronte gigante estava bem na frente dele, pronto para atacar. O bicho era enorme e parecia bem irritado. Sem pensar duas vezes, Yechuan pulou para cima do monstro, preparando o ataque. E logo em seguida, apareceu uma mensagem do sistema dizendo que o nível dele tinha aumentado em 5.
e o dano extra contra porcos aumentou em 1%, além de ganhar 0,3 pontos de atributo livre. Yechuan olhou para o lado com uma expressão de quem está tramando alguma coisa. Yechuan olhou para o corpo do monstro gigante, que estava pendurado de cabeça para baixo, com raios de energia passando por ele. De repente, Liu Jinglong apareceu bem perto, com uma cara de surpresa. Ele não estava entendendo nada. Ele perguntou o que estava acontecendo e como o monstro tinha voltado dos mortos. Liu Jinglong viu uma mão gigante vindo na direção dele e perguntou se estavam roubando o ouro dele. Então, Liu Jinglong pulou para cima, segurando um machado e gritando para irem lutar até a morte. Lá estava Liu Jinglong, no meio de vários corpos pendurados, pronto para briga. De repente, um monstro gigante, parecido com uma aranha, apareceu no alto, com vários olhos brilhando. Yechuan ficou surpreso com a aparição repentina do bicho. Sem perder tempo, o protagonista se preparou para atacar a criatura. O jovem mestre partiu para cima com tudo, atacando com sua faca. Yechuan encarou o monstro de frente, pronto para o que viesse. Yechuan ficou de boca aberta ao ver uma aranha tão rica, com pernas feitas de ouro. De repente, o garoto percebeu que eram pernas de ouro de verdade. Ele pensou em como seriam belas em suas mãos e avançou. Sem pensar duas vezes, o protagonista atacou a aranha com sua faca, cheio de energia. Só que a aranha não era boba e soltou uma bola de energia para se defender do ataque. O jovem mestre foi rápido e conseguiu desviar do ataque da aranha, se preparando para o próximo golpe. Só que, de repente, Yechuan começou a passar mal e cuspir uma gosma verde. Na mesma hora, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que ele tinha sido envenenado pela aranha. Aquele veneno ia deixar a mente dele confusa e ferrar com os nervos. Aí, do nada, o garoto começou a gritar, desesperado. A visão dele ficou toda estranha, como se estivesse vendo coisas. Mesmo todo confuso, o protagonista não desistiu e partiu para cima do inimigo, ainda passando muito mal por causa do veneno, e Yechuan cospe mais gosma verde pela boca. O garoto grita de dor, mas seus olhos continuam brilhando forte, como se ele estivesse reunindo forças. Logo depois, a aranha gigante tenta se virar para atacar de novo, só que ela percebe que não consegue se mexer. A aranha está presa na própria teia, enquanto Yechuan se aproxima para dar o golpe final. Então, o protagonista ergue a faca para o alto, pronto para acabar com a aranha de uma vez por todas. Yechuan não perde tempo e ataca a aranha com toda a força, liberando uma energia azul brilhante. O garoto grita com toda a força que tem, seus olhos brilham intensamente. A aranha gigante finalmente é derrotada, e Yechuan aparece flutuando sobre ela. Uma mensagem do sistema surge, mostrando que ele alcançou o reino da ascensão com força, agilidade e espírito em 100. Uma hora se passa. Yechuan se pergunta por que está se sentindo tão cansado. A tela de status aparece de novo, mostrando os mesmos atributos. Yechuan acorda e percebe que a aranha se matou do lado dele, enquanto ele dormia. Aquilo era muito estranho. Do nada, a rainha dos monstros aparece do lado dele, falando que aquilo tinha um cheiro muito bom. Ela pergunta se ele pode dividir um pouco com ela. A mulher com chifres pergunta para o nosso herói se ela pode pegar um pouco da aranha. Só que, do nada, os olhos daquela mulher brilham e ela fala que qualquer um que olhar para ela tem que se ajoelhar e virar o cachorrinho dela. Só que Yechuan não está nem aí para os poderes dela e fala para a mulher que se ela quer comer, ela que vá caçar, porque aquilo ali mal dava para ele. A mulher fica muito surpresa e pergunta o que está acontecendo. A mulher se pergunta por que o poder dela não está funcionando com o nosso protagonista. Yechuan olhou para a mulher com chifres e se perguntou por que ela tinha aquilo na cabeça. Aí a mulher chegou mais perto do nosso herói e disse que não precisava que ele desse nada para ela, mas que queria perguntar uma coisa. Yechuan, comendo, perguntou o que era. A mulher explicou que estava cuidando de uma flor muito rara há muitos anos, mas que tinham roubado ela e ainda mataram o bichinho de estimação dela. Então, olhando bem nos olhos de Yechuan, ela perguntou se ele sabia quem tinha feito isso com ela. Do nada, Yechuan se desesperou e negou ter feito algo de ruim com a flor da mulher. Só que a mulher não acreditou muito nas palavras do nosso herói e continuou encarando ele. A mulher continuou olhando para o jovem mestre com uma cara de poucos amigos. Aí, do nada, Yechuan disse que já sabia quem tinha feito aquilo, um tal de Liu Xin que tinha arrancado a flor e ainda matou a cobrinha dela. Ele até disse que tentou avisar a mulher para ter mais cuidado com a cobra. A mulher entendeu tudo e avisou que ia atrás desse Liu Xin agora mesmo. A mulher ficou parada na frente de Yechuan, que estava sentado observando tudo. Do nada, a mulher perguntou, gritando, se ele achava que ela era idiota. Num movimento muito rápido, Yechuan começou a atacar a mulher. Ao mesmo tempo, a mulher disse que conhecia o cheiro dele e perguntou se ele achava que ela tinha o achado por acaso. Ela ainda perguntou por que ele a forçou a mentir, se já sabia que tinha sido ele. E Yechuan gritou com raiva. A mulher ficou muito irritada e perguntou como ele ousava. A mulher demônio estava parada, com uma energia vermelha muito forte em volta dela. Do nada, a mulher atacou Yechuan, jogando ele no chão. A mulher perguntou, muito brava, onde estava a flor dela, e disse que ia estrangular ele ali mesmo. Enquanto Yechuan via tudo girar, o sistema mostrou uma mensagem falando que ele era um açougueiro sombrio de sangue, mas Yechuan não se deixou abalar, e já estava com a faca na mão, pronto para atacar a mulher. A mulher demônio continuava parada, com uma expressão de raiva no rosto, e sangue escorrendo pelo braço.
Yechuan correu o mais rápido que podia em direção à floresta. A mulher gritou que ele podia ficar com a carne e a perna de ouro da aranha, considerando aquilo como pagamento pela flor. Enquanto corria, o protagonista pensou que aquela mulher era muito esperta. Se ele não conseguisse fugir, teria que usar aquele golpe. Do nada, a mulher demônio apareceu caindo em cima do nosso herói. Yechuan usou seu golpe secreto, o macaco terrestre do vento e fogo, e um macaco gigante apareceu atrás dele. A mulher demônio ficou chocada e perguntou de onde tinha saído aquele gorila porco. Yechuan e a mulher demônio olharam para o gorila gigante com atenção. O gorila gigante soltou um berro ensurdecedor, mostrando seus dentes afiados. A mulher demônio gritou para o bicho maldito cair fora dali. O gorila gigante não deu ouvidos e acertou um soco na mulher demônio. O gorila gigante soltou um berro muito alto e logo em seguida acertou a mulher demônio com força. O gorila não estava para brincadeira e partiu com tudo para cima da mulher demônio. Só que, do nada, o gorila gigante caiu no chão. A mulher demônio olhou aquilo tudo com uma cara de quem não estava entendendo nada. Yechuan apareceu atrás da mulher demônio, segurando sua faca. A mulher demônio arregalou os olhos, espantada. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Enquanto isso, Yechuan levantava a faca acima da cabeça, pronto para o golpe final. A mulher demônio reconheceu a técnica. Era o meteoro. A mulher demônio não conseguia acreditar. Aquela técnica. Impossível. Ninguém mais devia saber usar aquilo. Será que ele estava blefando? Ela pensou que não podia arriscar. Se ele realmente soubesse o que estava fazendo, ela estaria ferrada. Enquanto isso, na mesma floresta, uma mulher gritou chamando o tio Qian. Um grupo de pessoas se aproximava. Parecia que estava rolando alguma coisa ali na frente. A tensão era palpável. Yechuan e a mulher demônio se encaravam, cada um esperando o próximo movimento do outro. De repente, 3 figuras surgem na floresta. Um grandão musculoso com um martelo enorme, uma mulher vestida de branco e um cara todo de preto. A mulher demônio não gostou nada da chegada dos reforços. Ela acusou o grandão de tê-la usado como isca e jurou que não ia esquecer disso. Vendo que a situação tinha ficado tensa, a mulher demônio pensou em dar o fora dali o mais rápido possível. Enquanto isso, Yechuan observava tudo com a faca na mão. Lá embaixo, o trio se preparava para o que quer que fosse acontecer, e sem perder tempo, o grandão do martelo partiu para cima do gorila gigante, seguido pela mulher e pelo cara de preto. Um dos caras que chegou gritou que o macaco tinha sido morto por Yechuan. O nosso herói se defendeu, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, que só estava passando por ali. A mulher de branco, que parece ser a Miss Jiang, perguntou qual era o nome dele. Yechuan pensou que ela estava tentando colocar a culpa nele e que ninguém acreditaria no que ele dissesse. Então, Yechuan se apresentou, dizendo seu nome e tentando se explicar. De repente, a moça de vestido branco, que parece ser Miss Jiang, convidou Yechuan para entrar na Aliança dos 9 Céus. Só que, ao se virar, nosso herói viu um cara esquisito encarando ele. Yechuan ficou pensando nessa tal de Aliança dos 9 Céus. Pelo que ele entendeu, são os 3 grandes pilares de Qin Sheng, junto com a Aliança do Deus do Trovão e o clã Xia. Um dos caras comentou que não imaginava que o garoto conseguiria matar um macaco tão forte com um golpe só. Ele achou que o jovem mestre tinha um grande potencial. Aproveitando a situação, o cara fez um convite para Yechuan entrar para o time deles. Ele pensou que seria um bom negócio, já que aquela mulher era muito forte e com certeza iria atrás dele. Ter aliados seria uma boa ideia. Miss Jiang perguntou o que ele achava da ideia, já que eles estavam precisando de lutadores experientes para enfrentar o Rei das Lâminas Flamejantes. Yechuan perguntou quem era esse tal Rei das Lâminas Flamejantes, mostrando que não fazia ideia de quem era o cara. Então a moça explicou que existiam os reinos das classes, como o reino de aprendiz, da ascensão, de mestre e grão-mestre, cada um dividido em 9 estágios, e que ao chegar no 9º estágio do reino de grão-mestre, a pessoa podia receber o título de Rei das Lâminas Flamejantes. Yechuan, ainda meio perdido, perguntou se tinha alguma vantagem em derrotar esse tal rei. Miss Jiang respondeu que se alguém derrotasse um rei, herdava o título e o reino dele. Mas ela avisou que não era qualquer um que podia tentar fazer isso. Yechuan ficou pensando se dava para subir direto até o topo, e decidiu que ia tentar, claro. E não demorou muito para o nosso herói aceitar entrar para a Aliança dos 9 Céus. Miss Jiang ficou feliz da vida. Ela disse que agora eles tinham mais um no grupo, e que estavam cada vez mais perto da vitória. Só que o cara achou o garoto ingênuo demais. Enquanto isso, um cara esquisito estava do lado de um gorila gigante, parecendo bem preocupado. O prota chega perguntando se eles estão esfolando o gorila. A mulher confirma, explicando que eles precisam da pele do macaco para fazer uma armadura resistente ao fogo. Sem ela, seria impossível passar pelo Vale dos Seus Ardentes, sem virar churrasquinho. Ela continua, dizendo que o plano era capturar o bicho e esfolar depois, mas ele acabou arrebentando as correntes e fugindo. Do nada, Liu Jinglong se oferece para fazer o serviço. Ele fala que esfolar é com ele mesmo. A mulher fica meio desconfiada e pergunta se ele realmente sabe fazer isso. Yechuan se gabou, dizendo que era profissional naquilo. Sem perder tempo, o garoto já pulou em cima do gorila. Ele pegou uma faca que estava escondida. 1 minuto depois, o prota já estava esfaqueando o gorila com tudo. A visão do gorila era de puro sofrimento, enquanto o garoto tirava seu couro.
Depois de apanhar muito, o gorila agora estava sem pele. E logo em seguida, a pele do bicho já estava dentro de um saco. Um dos homens achou aquilo bom demais e disse que o garoto era realmente um achado. A senhorita Jiang ficou toda corada. O clima na floresta continuava tenso. O grupo parecia bem animado, comemorando o sucesso da missão. O homem explicou para a senhorita Jiang que agora que eles tinham a pele, era só transformar numa armadura resistente ao fogo. Assim eles conseguiriam pegar a herança do título de relíquias de qualquer um. De repente, passos se aproximavam. A senhorita Jiang viu um grupo de pessoas vindo na direção deles. A senhorita Jiang arregalou os olhos, surpresa. Ela disse que era a Aliança do Leão do Trovão e perguntou o que eles estavam fazendo ali. O líder da Aliança do Leão do Trovão chamou a senhorita Jiang. O líder perguntou se eles poderiam entregar a pele do macaco para eles. A senhorita Jiang perguntou se eles já sabiam dos planos desde o começo e se estavam esperando eles aparecerem. O líder da Aliança do Leão do Trovão respondeu que a senhorita Jiang era esperta mesmo. Ele imaginava que ela também sabia o que aconteceria se não entregassem o que eles queriam. Um dos caras do grupo gritou que eles podiam tentar alguma coisa, porque o martelo dele não tinha nem direção certa. O líder, para garantir, pediu para darem logo a pele do macaco gigante, porque ele ia voltar para chamar reforço. E sem pensar duas vezes, a pele do macaco foi entregue para o líder. De repente, Yeshuan aparece carregando a pele do gorila gigante dentro de um saco enorme. Um dos caras do grupo grita para ele entregar logo a pele do macaco. Yeshuan responde que foi ele quem tirou a pele, então é mais seguro com ele. O cara fica furioso e grita o nome de alguém, Jiawan. O líder da Aliança do Leão do Trovão comenta que parece que a Aliança dos Nove Céus não é tão unida assim. Nessa hora, a Jiang pensava na pele do macaco. Do nada, a Jiang acusou Jiawan de traição. Jiawan perguntou por que ela desconfiava dele e não do novato. Ele falou que o garoto não tinha cara de traidor. Um cara grandão apareceu do nada, com um martelo gigante, dizendo que não aguentava mais o jeito mimado de fazer as coisas. O líder da Aliança do Leão do Trovão atacou com tudo, dizendo que cada um ia lutar por si e que quem sobrevivesse ganharia uma recompensa ainda melhor. Ele estava muito irritado porque o pirralho tinha estragado tudo. O líder Lei estava muito bravo, dizendo que quase tinha conseguido, mas que agora eles iam ter que resolver aquilo na força. O grandalhão partiu para cima de Jiawan com o martelo, avisando que ele sabia muito bem como ele lidava com traidores. Jiawan não se intimidou e debochou, dizendo que com a velocidade dele, o grandalhão não ia nem conseguir encostar nele. Do nada, um cara surgiu com uma espada na mão, pronto para lutar. Vendo que a briga ia começar, o líder da Aliança do Leão do Trovão mandou acabar logo com o cara e trazer a pele do macaco para ele. E o grandalhão não perdeu tempo, já veio com tudo para cima de Jiawan, balançando seu martelo gigante. O grandalhão perguntou se Jiawan já tinha chegado no segundo nível do Reino de Mestre. Um outro cara apareceu, segurando duas espadas e avisando que eles estavam preparados para acabar com a Aliança dos Nove Céus e que ninguém ia sair dali vivo. E sem perder tempo, o cara já partiu para cima com as espadas brilhando. Do nada, o cara apareceu e cortou o grandalhão com a espada. O grandalhão gritou de dor com um ataque certeiro e logo em seguida caiu de cara no chão. Ele olhou para o corpo do grandalhão caindo, sem demonstrar nenhuma emoção. Com a luta resolvida, o jovem mestre segurava o saco com a pele do gorila. Sem perder tempo, o cara pulou para longe dali. Mas na verdade ele tá bolando algo contra a garota. Os capangas da Aliança do Leão do Trovão entram em pânico e gritam para que parem a senhorita Jiang. Logo em seguida, um deles é mostrado em close, com uma expressão de preocupação. Ao mesmo tempo, um ataque de energia azul e amarela colide no céu. Embaixo, a gente vê os capangas da Aliança do Leão do Trovão olhando para cima, tensos. A senhorita Jiang está no meio da luta, emanando poder. Enquanto isso, ela pensa que Yeshuan é muito fraco para participar nessa luta e estaria em desvantagem. O cara vai correndo para cima do prota, pronto para atacar. Um dos capangas debocha da Jiang, dizendo que ela vai pagar por confiar em gente inútil. A garota grita para Yeshuan tomar cuidado. Ao mesmo tempo, Yeshuan encara um inimigo envolto em energia vermelha, e o cara já começa a tremer na base. A visão de Yeshuan mostra o inimigo como um porco amarrado numa cruz, apavorado. Uma mensagem do sistema surge, avisando que o açougueiro sombrio de sangue foi ativado e alcançou o nível 3, e não demora muito para Yeshuan partir para cima do inimigo. Contudo, usando uma habilidade sombria, ele parte para cima. O cara grita, perguntando quem Yeshuan pensa que é para vencê-lo, e avisa que vai fazê-lo pagar caro por isso, mas ainda toma cuidado pensando que não pode danificar a pele de macaco. Mas do nada o cara toma um ataque daquele na perna. O inimigo está furioso, ele grita, xingando Yeshuan por ter atacado de surpresa. Mas Yeshuan é mais rápido e o pega desprevenido, gritando que o pegou. A Jiang pensa que Yeshuan é um garoto fora do comum, capaz de enfrentar inimigos mais fortes, mesmo estando no primeiro nível. Ela se pergunta se ele não teria uma classe de combate de nível divino. De repente, a jovem grita por ajuda, chamando Yeshuan. O líder da Aliança do Leão do Trovão ataca com tudo, mostrando sua força. O inimigo grita, liberando toda a sua energia. Yeshuan surge com um olhar determinado e diz que, para pegar os bandidos, primeiro tem que derrubar o chefão.
Ye Chuan estava super focado e pensou que, para resolver a situação, precisava derrubar o chefão da Aliança do Leão do Trovão primeiro. O líder da Aliança do Leão do Trovão concentrava toda a sua energia, pronto para acabar com Ye Chuan. Ele dizia que a diferença entre eles era enorme e que Ye Chuan não tinha a menor chance. A espada do inimigo brilhava com uma energia sinistra, como se fosse paralisar o corpo de Ye Chuan aos poucos. Com um olhar de completo lunático, o líder da aliança gritou que Ye Chuan ia se encontrar com seus amigos no inferno. Do nada, Ye Chuan aparece e grita, interrompendo o inimigo. O líder da Aliança do Leão do Trovão não acreditava que Ye Chuan ainda estivesse vivo e perguntou aquilo, surpreso. Do nada, Ye Chuan aparece atrás dele, com a aura de açougueiro sombrio de sangue. Na visão de Ye Chuan, o líder da aliança era só mais um porco pronto para o abate. O porco gritava, mas Ye Chuan não estava nem aí. Ele só via mais um animal indo para o matadouro. E então, sem pensar duas vezes, o nosso herói atacou com tudo, usando sua espada. O líder da Aliança do Leão do Trovão não conseguia acreditar no poder do nosso herói e pensou que essa força toda só podia ser alguma habilidade divina. Aquele porco pensou que o garoto não podia continuar vivo de jeito nenhum. Ele gritou para os outros correrem porque eles não tinham chance contra Ye Chuan. Só que Ye Chuan não ia deixar barato. Ele disse que não tinha para onde eles fugirem. E para mostrar que não estava blefando, o nosso herói partiu para cima com tudo. Ye Chuan ataca com tudo, liberando uma energia absurda. O líder da Aliança do Leão do Trovão não acreditava que o garoto, com aquela força patética, achava que podia lutar contra eles. Ele disse que um chute era o bastante para acabar com a raça dele. Só que o grandão ficou impressionado com o poder do nosso herói. Ele pensou que Ye Chuan tinha comprado um tempo precioso com a própria vida. O grandão sabia que precisava aproveitar essa chance para virar o jogo. Ye Chuan libera uma energia absurda gritando o nome do golpe. Martelo Tirano Partidor de Montanhas. O inimigo olha para cima, vendo a energia vinda em sua direção. O cara do martelo ia bater com tudo, mas o caolho manda um choque para cima dele. O do martelo é jogado no chão com o impacto do golpe, completamente paralisado. Mesmo caído, o inimigo grita, perguntando se ele sabe quem é a jovem senhorita dele. Ele avisa que pode até morrer, mas se tocarem nela, a Aliança dos Nove Céus nunca vai perdoar ele. O doidão deboche da Aliança dos Nove Céus, achando que eles não chegam nem perto da Aliança do Leão do Trovão. Ele fala para o inimigo relaxar, porque eles não vão matar a senhorita Jiang, mas seus irmãos estão querendo se divertir com ela. O inimigo, desesperado, grita pro cara ir pra cima dele, implorando por isso. Do nada, uma energia azul começa a se concentrar. Ao mesmo tempo em que a energia se acumula, o inimigo percebe o perigo se aproximando. O inimigo é pego de surpresa e atingido em cheio pela energia. Ye Chuan pegou ele em cheio com o golpe do meteoro. O inimigo, todo machucado, se perguntava como aquele pirralho ainda estava vivo e que técnica era aquela que ele tinha usado. Ye Chuan estava ofegante, mas ainda de pé. Aquele chute tinha rachado até a armadura de escamas douradas do inimigo. Sem ela, ele estaria morto. O garoto revelou que o momento em que o inimigo pensou que ele tinha morrido e baixou a guarda foi quando o contra-ataque começou. O inimigo analisava, impressionado. Não dava para se enganar com aquele olhar vazio. A capacidade de luta e o raciocínio em combate de Ye Chuan estavam muito acima do nível dele. Se fingindo de morto, ele conseguiu fazer o Li baixar a guarda e abrir espaço para aquele golpe. Que garoto esperto! O inimigo reconheceu que ficar ali seria burrice, já que tinha um especialista por perto. Mas antes de ir, ele prometeu que ia se lembrar do garoto, e já meteu o pé correndo igual doido. Enquanto isso, o Ye Chuan já cai duro de cansaço pelo golpe do meteoro. Só que o nosso herói não tinha ido muito longe. Ele estava sendo segurado por alguém. Era Xu Lingxuan, que perguntou se os dois estavam bem. O grandão, que se chama Qiu Qian, disse que agora via como a Jiang tinha razão. Aquele garoto tinha salvado ele num momento difícil e ainda tinha machucado o Lei Gang, mesmo o sujeito tendo escapado. Qiu Qian falou para o nosso herói que ele tinha salvado a vida dele e prometeu que quando voltassem para Qinsheng, ele ia dar tudo o que o garoto quisesse. A garota não gostou nada disso e pediu para o Qiu Qian não ensinar coisas erradas para o Ye Chuan. Mas ela não entendia como um cara tão fraco tinha conseguido vencer um inimigo que nem o Qiu Qian tinha conseguido. De repente, uma mão apareceu no chão, tremendo. Só sobrava agora o traidor, e os três olharam com ódio para ele. O desespero tomou conta do cara que tentava escapar custe o que custar. O inimigo, apavorado, implorou por perdão, dizendo que tinha perdido muita gente para ganhar sua meta doente e que só precisava de dinheiro. Qiu Qian respondeu que ele podia descansar em paz, e que pela antiga amizade deles, ele ia cuidar muito bem da esposa dele e até passar shampoo na cabeça do filho dele todas as noites. O traidor gritou, negando tudo aquilo. E então, a espada de Qiu Qian desceu com toda a força. A noite chegava, fria e escura. A missão tinha sido cumprida, mas a tensão ainda pairava no ar. Um dos caras comentou com a senhorita Jiang que a Aliança do Leão do Trovão não ia deixar barato. Outro, preocupado, disse que estavam todos feridos e com medo de caírem numa emboscada no caminho de volta para a cidade. Mas a senhorita Jiang tentou acalmar os ânimos, avisando que tinha acabado de enviar um sinal de socorro e que alguém da Aliança dos Nove Céus logo viria buscá-los. Ela mostrou 2 pílulas de recuperação, uma para cada um. O garoto de cabelo vermelho disse que cada uma daquelas pílulas valia cerca de 50 mil,
mostrando que a Aliança dos Nove Céus era bem rica. Yeshuan olhou para a pílula e pensou que aquilo era de primeira. Só que se ele se machucasse de novo, não ia conseguir pagar essas pílulas. Precisava arranjar outro jeito. Então, o garoto perguntou para a senhorita Jiang se ela podia usar aquele ataque sônico que ela usou nos membros da Aliança do Leão do Trovão nele. A senhorita Jiang ficou surpresa e perguntou se ele queria usar o ataque dela para fortalecer sua técnica de movimento. Yeshuan explicou que a sombra do submundo era uma técnica que ele conseguiu de um pergaminho e a única forma de melhorar era treinando sempre. Yeshuan pensou que se ele esbarrasse num especialista de verdade e sua velocidade não fosse suficiente, ele ia estar em desvantagem. Precisava dar um jeito de subir o nível dessa técnica. Só que a senhorita Jiang avisou que ele tinha sido de grande ajuda antes, mas o nível dela era muito mais alto que o dele. Ele podia se machucar se ela não tomasse cuidado. Na parte de cima, vemos o pé da senhorita Jiang se preparando para atacar. Enquanto isso, na parte de baixo, ela pergunta se ele está pronto. A senhorita Jiang disse que tudo bem, e que seria uma boa chance de testar a força real de um humano que acreditava que podia alcançar o nível divino. Então, a moça começou a tocar um instrumento musical, concentrando toda a sua energia. Yeshuan é jogado para o alto por uma força invisível. Já Liu Jinglong está cercado por uma energia azul intensa. A senhorita Jiang continua concentrada em seu instrumento e pensa que se não consegue lidar com um profissional do segundo estágio no Reino da Ascensão, então algo está muito errado. Uma onda de energia azul se espalha pelo local. Liu Jinglong percebe que a senhorita Jiang está ficando séria demais. Ele teme que ela acabe matando Yeshuan sem querer. Yeshuan estava muito irritado, seus olhos brilhavam em vermelho. Do nada, vários Yeshuans começaram a cair do céu, como se fossem mísseis. O diretor e Shu Lingshuan ficaram de boca aberta, sem entender o que estava acontecendo. Então, uma energia vermelha se concentrou, e logo em seguida, Yeshuan pulou com tudo, pronto para atacar. Yeshuan ataca com tudo, liberando uma energia azul. Ao mesmo tempo, a mão do nosso herói segura firme a espada, pronta para o ataque. Yeshuan se prepara para usar todo o seu poder. É isso. Essa é a sensação que o garoto estava procurando. Do nada, apareceu uma notificação do sistema. A sombra do submundo foi elevada para o nível 2. Ao ativar, aumenta a agilidade em 40% por 1 minuto. A senhorita Jiang estava furiosa e soltava energia para todo lado. Um cara chega e fala para ela parar, que é só um treino e que o pessoal deles já chegou. Logo em seguida, mais gente chega para ajudar a senhorita Jiang. Eles pedem desculpas pela demora. A senhorita Jiang diz que tudo bem, que a Aliança do Leão do Trovão não vai ousar causar problemas de novo tão cedo. Então, ela decide que é hora de voltar. A senhorita Jiang pergunta para Yeshuan se ele não vai com eles para a cidade. Yeshuan responde que vai na frente, pois ainda tem algo para resolver. A senhorita Jiang diz para Yeshuan tomar cuidado e que vai esperar o relatório dele na Aliança dos Nove Céus quando ele voltar. Ela ainda fala que já vai preparar um presente de boas-vindas especial para ele. Enquanto isso, Yeshuan observa o grupo da senhorita Jiang se afastando na floresta. A floresta permanecia quieta, como se estivesse esperando alguma coisa. Yeshuan pensa que espera que aqueles tesouros ainda estejam lá. E logo em seguida, ele corre em direção à armadura. Yeshuan pega a armadura e pensa que a armadura de escama dourada já quebrou. E que talvez ele consiga trocar essa armadura de ouro de aranha por um equipamento de defesa melhor. Yeshuan estava carregando um saco enorme nas costas. E logo em seguida, ele se aproximava de casa. Era uma casa grande, com um estilo meio antigo. O jovem mestre chegou em casa todo feliz, gritando que tinha voltado para o pai e para a mãe. De perto, dava para ver a alegria estampada nos olhos dele. Ele colocou o saco no chão bem no meio da sala. O saco estava ali, parado, esperando para ser aberto. Só que, do nada, o sorriso do protagonista sumiu. Ele arregalou os olhos, assustado com alguma coisa. O garoto começou a gritar, desesperado, perguntando pelo pai e pela mãe, querendo saber o que tinha acontecido ali. Ele pegou um porta-retrato do chão, tremendo. Aí, do nada, os olhos do nosso herói ficaram vermelhos de raiva. Ele pensou que só podia ter... O protagonista chegou no distrito rico de Qingsheng, onde ficava a casa de Liu Xing. Só que, logo na entrada, 2 guardas barraram o nosso herói, perguntando quem ele era e dizendo que não podia invadir a casa do irmão Liu daquele jeito. Do nada, os olhos de Yeshuan brilharam em vermelho e ele mandou os guardas saírem da frente. Os guardas ficaram assustados com a aura do garoto. Enquanto isso, Liu Xing estava de boa, curtindo um dia de sol com umas garotas, sem saber o perigo que se aproximava. Enquanto isso, seu filho estava treinando com uma espada de madeira. Com muita raiva, Liu Xing pensou que da próxima vez que eles se encontrassem, ele faria o prota pagar caro. Mas do nada o prota chuta a porta com tudo que vai voando para cima do ruivinho. Ele fica até desnorteado sem entender a situação. Caído e sangrando, Liu Xing perguntou o que estava acontecendo e se tinha sido uma explosão. Do nada, Liu Xing apareceu muito bravo, gritando quem era o infeliz que tinha ousado arrombar a porta dele. E logo em seguida, a gente vê o pé do nosso herói pisando no chão com força. Olhando para cima, os olhos de Yeshuan brilhavam vermelhos, mostrando a sua raiva. O protagonista estava de pé, com uma aura azul em volta dele, pronto para o que viesse.
Só que Liu Xing estava lá, sentado e sorrindo, falando que estava procurando por Ye Chuan, e que uns capangas tinham morrido de forma trágica, perguntando se tinha sido ele. O nosso herói não quis saber de enrolação, e perguntou logo onde estavam os pais dele. Liu Xing estava muito bravo, e gritou que ia fazer Ye Chuan pagar por tudo que ele tinha feito, e que hoje mesmo ia vingar a morte dos seus capangas. Enquanto isso, o Ruivinho pensava que mais cedo o pai dele tinha voltado para casa com uma cara de medo, então ele podia realmente ter tramado. Logo depois, vemos a faca de Ye Chuan sendo tirada da bainha. Ele tinha assinado a sentença de morte ao mexer com os pais do nosso herói. Liu Xing falou, surpreso, perguntando se era só ele ali. Do nada, Ye Chuan acertou um soco na cara de Liu Xing. Com a força do golpe, Liu Xing foi arremessado contra a parede. Liu Xing ficou muito surpreso ao perceber que a aura de Ye Chuan tinha aumentado muito em poucos dias, só que ele também tinha ficado mais forte e avançado para o 6º estágio, então achava que tinha uma boa vantagem. Liu Xing não acreditava que Ye Chuan tinha coragem de desafiá-lo sendo tão fraco. Ye Chuan vestiu a armadura de pedra, que diminuía sua velocidade, mas aumentava muito sua força e defesa. O Ruivinho caído disse que Ye Chuan ia fazê-lo usar suas habilidades de verdade e que sua morte não seria lamentada. O cara com a armadura foi pra cima do Prota para acabar com a luta. Ye Chuan arregalou os olhos, assustado com a força do golpe que vinha em sua direção. Do nada, Ye Chuan gritou, sombra do submundo desviando do golpe, e atacou com um facão. O golpe foi tão rápido que Liu Xing mal conseguiu ver o ataque chegando, mas não teve efeito nenhum na armadura de pedra. Nesse momento, o velho já mete uma bicuda pra cima do Prota que sai voando. Com a força do golpe, Ye Chuan foi arremessado longe. O velho, com a armadura, dizia que existia um abismo entre os dois, que Ye Chuan não conseguiria quebrar sua defesa, mas se ele encostasse nele, ele morreria. O Prota estava ajoelhado, quando apareceu uma mensagem dizendo que o dano recebido de porcos foi reduzido em 65%. Ye Chuan estava com um olhar intenso. Nesse momento, ele guarda sua espada na bainha. O velho não conseguia acreditar que mesmo depois de acertá-lo com toda a sua força, o garoto ainda estava de pé. Aquilo não fazia sentido nenhum. Ye Chuan diz que já que sua faca não consegue quebrar a armadura de pedra dele, ele vai pra porrada. Ye Chuan aceita o desafio e manda Liu Xing tentar, pra ver se a carne e osso dele aguentam sua armadura de pedra. Ele já chega perto preparando um golpe daqueles e já mete um socão com tudo na barriga do velho. De repente, uma mensagem do sistema aparece, informando que o dano causado a porcos aumentou em 500%. Liu Xing não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele se perguntava como aquele garoto tinha tanta força. Ye Chuan não perdeu tempo e continuou atacando com toda a força. E logo em seguida, Ye Chuan acertou um soco poderoso em Liu Xing, quebrando a armadura de pedra. O inimigo gritou de dor. Ele já aproveita e segura o cara pelo cabelo pronto para humilhar, e ativa sua habilidade de açougueiro sombrio de sangue. O inimigo não conseguia acreditar no poder do nosso herói e gritava desesperado. Ye Chuan continuava socando o porco com força, perguntando onde estavam seus pais. Ele queria uma resposta e não ia parar até conseguir. Enquanto isso, Liu Jinglong pensava que se Ye Chuan não parasse, seu pai ia acabar morrendo. O garoto estava desesperado e pensava em ir ajudar o pai. Só que as pernas de Liu Jinglong não obedeciam. Ele tinha medo de acabar apanhando também. Na cabeça dele, Ye Chuan tinha enlouquecido de vez. O velhote não aguentava mais apanhar e já estava pedindo pinico. Ye Chuan, furioso, queria saber quem tinha levado os pais dele. Liu Xing, todo machucado e chorando, contou que tinha ido até a casa do nosso herói para pegar o dinheiro, mas viu 3 caras altos, vestidos de preto e encapuzados, lá dentro. Ye Chuan ficou ainda mais bravo e perguntou se o cara ainda tinha coragem de mentir para ele e já se preparava para dar mais um socão. Liu Xing jurou que não estava mentindo e que o pai de Ye Chuan parecia estar discutindo com esses caras. Um tempo atrás, Liu Xing estava parado na frente da casa de Ye Chuan, pensando no que tinha acontecido. Liu Xing continuava contando o que tinha acontecido. Ele viu o pai de Ye Chuan discutindo com uns caras altos e vestidos de preto. Um dos homens encapuzados olhou para trás. Ao mesmo tempo em que os olhos do encapuzado brilhavam em vermelho, Liu Xing gritava desesperado, e logo em seguida, Liu Xing já estava caído no chão, todo acabado. Liu Xing, todo machucado, tentava se explicar. Quando ele acordou de novo, os pais de Ye Chuan e os encapuzados tinham sumido, mas Ye Chuan já questiona ele, perguntando como vai saber se ele tá falando a verdade. Liu Xing continuou contando que depois que os caras sumiram, ele achou algo na casa do nosso herói. Enquanto Ye Chuan escutava tudo, Liu Xing revelou que era uma carta que os pais do garoto tinham deixado para ele. E então, Liu Xing entregou a carta para o jovem mestre. Na carta, Ye Qian dizia para Xiao Xuan que sempre pensou que ele seria um açougueiro normal e que os 3 poderiam ter uma vida tranquila. Mas no dia em que o garoto disse que via todos como porcos, ele percebeu que o destino estava rindo deles. Ele e a mãe não podiam mais ficar ao lado dele. O pai pedia para que ele não os procurasse, pois ainda não era forte o bastante e não tinha chance contra aqueles caras. Contanto que vivesse em paz, já seria o suficiente. Ye Chuan confirmou que aquela era a letra de seu pai, sem dúvidas, e começou a chorar. Ye Qian disse para não terem medo, porque Xiao Xuan já tinha crescido. O pai do nosso herói continuou, dizendo para deixarem o garoto seguir o caminho dele. Se ele quisesse chegar no topo do mundo, ele, como pai, abriria o caminho.
E se um dia ele quisesse ser uma pessoa normal, ele carregaria esse fardo. Ye Qiuan completou, dizendo que se um dia o garoto chegasse ao topo, eles com certeza se reencontrariam. Para o meu querido filho. Depois de ler a carta, ele sai do local. Enquanto Ye Xuan segurava a carta do pai, com o rosto fechado, o Ruivinho só olhava em choque com a situação toda. O Ruivinho dizia que ia se vingar pelo pai, com toda certeza. Só que o pai dele respondeu chorando que nem ele era páreo para o inimigo agora. Então, como o filho pretendia se vingar, Liu Xing falou que ia fazer o inimigo pagar por isso. Ele pegou o celular com raiva, pronto para fazer uma ligação. Um doido machucado e sendo cuidado por duas mulheres, atendeu o celular e perguntou quem estava falando. Liu Xing desesperado, que era ele, o primo, e que precisava de ajuda porque quase o mataram. Ouvindo isso, a pessoa do outro lado da linha perguntou quem, em Qin Sheng, teria coragem de fazer algo assim com ele. Liu Xing revelou que tinha sido um açougueiro chamado Ye Xuan. A pessoa do outro lado da linha repetiu o nome, surpresa. Do nada, o primo de Liu Xing ficou com os olhos vermelhos de raiva e avisou que ia acertar todas as contas com aquele moleque, antigas e novas. Ye Xuan olhou para a foto dos seus pais, pensando neles. Ele não sabia onde eles estavam, mas prometeu que ia encontrá-los, não importava o que acontecesse. E logo em seguida, o jovem mestre já estava de partida, levando um saco de materias nas costas. Com os olhos cheios de raiva, ele jurou que ia encontrar seus pais de qualquer jeito. Ye Xuan pensou que se aquelas pessoas conseguiram dar um jeito no Liu Xing com um simples olhar, elas deviam ser muito poderosas. Ele se perguntou o que seus pais fizeram para provocar gente assim. Então, ele decidiu que, para encontrar seus pais, a única coisa que podia fazer agora era conseguir a aliança dos 9 céus. Chegando na frente da forja, o Homem-Porco chamou o garoto. O Homem-Porco perguntou se a faca ainda estava funcionando bem. Ye Xuan confirmou que sim. Então, o Homem-Porco perguntou o que o garoto carregava nas costas. Ye Xuan, meio confuso, perguntou do que ele estava falando. O Homem-Porco olhou bem para aquilo e se surpreendeu. Ele perguntou se aquilo eram pernas de uma aranha venenosa dourada. Ye Xuan repetiu a pergunta, meio sem entender. O homem disse que o garoto era um fedido, mas que tinha conseguido algo bom. Ele pediu para Ye Xuan entregar aquilo para ele, porque ele podia encantar a faca do garoto. Meio perdido, perguntou como era esse tal de encantamento. O Homem-Porco explicou que o porco dourado tinha 2 atributos, metal e veneno. Ele podia pegar um desses atributos e colocar na lâmina da faca, dando um efeito extra. Mas por que não colocar os 2? O Homem-Porco respondeu que não dava para fazer isso. Se ele tirasse um atributo, o outro sumiria. Mas como ele estava de bom humor, ia ajudar o garoto de graça. O Homem-Porco mandou Ye Xuan escolher um atributo, veneno ou metal. Ele ainda disse que o metal era melhor, porque dava para vender a faca de segunda mão e ganhar mais dinheiro. O Homem-Porco falou que o garoto não era nada bobo. O Homem-Porco dourado observava com atenção. E logo em seguida, um líquido dourado escorreu sobre a lâmina. Com a lâmina coberta, o Homem-Porco começou a forjá-la. Algumas dezenas de minutos depois, a lâmina estava pronta. Ela ficou pendurada na parede. O Homem-Porco entregou a lâmina para Ye Xuan e disse que ele tinha tido sorte. Normalmente, quem o procurava para encantar pagava muito caro, mas ele fez de graça. Ye Xuan agradeceu ao Homem-Porco, sentindo que a lâmina tinha ficado bem mais pesada. O garoto achou a faca estilosa e perguntou qual era o efeito dela. O mestre explicou que os encantamentos de armas geralmente ativam pelo número de golpes, e o atributo metal ativa com crítico. O Homem-Porco continuou explicando sobre os atributos da espada. Ye Xuan ficou feliz em saber que escolheu o metal certo, já que com sua habilidade do sistema, ia ser crítico em cima de crítico. Uma energia forte emanava da espada. Ye Xuan testou a faca, fazendo vários cortes no ar, mas achou que não estava funcionando. De repente, a faca começou a brilhar, mostrando que o encantamento tinha dado certo. Uma mensagem do sistema apareceu, informando que a faca tinha sido encantada com sucesso, e que a cada 9 golpes, o 10º causaria dano dobrado. E conforme a habilidade subisse de nível, ela daria mais dano e precisaria de menos golpes para ativar. Ye Xuan agradeceu ao mestre Tiexin, dizendo que se ele precisasse de algo, ele ajudaria sem pensar 2 vezes. O mestre pensava que aquilo era tudo que podia fazer pelo filho de Ye Qiuan. Ye Xuan olhou para o alto da montanha, onde ficava a base da Aliança dos 9 Céus. De repente, o diretor apareceu bem na frente dele. O diretor logo perguntou o que Ye Xuan estava fazendo ali. Ye Xuan repetiu a mesma pergunta para ele. O diretor explicou que tinha ido até lá para recomendar alguns alunos para a Aliança dos 9 Céus, pois isso traria prestígio para a escola. O diretor diz para Ye Xuan não se ofender, mas ele não está na lista de recomendação, mesmo não sendo de uma classe de combate. Ele continua falando que eles não acharam nenhum aluno adequado, nem mesmo Shu Ling Xuan, pois a Aliança dos 9 Céus exige demais. O diretor encara Ye Xuan e pergunta o que ele veio fazer ali. Ye Xuan responde, meio surpreso, que está treinando, subindo a montanha com peso. O diretor diz que parece que a evolução de Ye Xuan bateu num limite, mas seguir como uma classe de vida normal. Ele aconselha o garoto a desistir do caminho de combate e voltar a matar porcos. Então Ye Xuan diz que entendeu e que vai voltar a matar porcos. O diretor ficou ali, olhando para o garoto, meio desconfiado. De repente, o diretor chama Ye Xuan de volta e pergunta em que nível ele está agora.
Ye Chuan responde que está no nível 1 do reino de entrada. O diretor arregala os olhos, surpreso. Ele não podia acreditar que, em poucos dias, o garoto já tinha chegado no reino de entrada. O diretor ficou impressionado com a aura do reino de entrada de Ye Chuan. Ele pensou que nem Shu Lingxuan, que cresce rápido sob sua orientação, chegou ao estágio 9 de aprendiz tão rápido. Mesmo as classes de vida no início não sobem tão rápido. O diretor pensou que se Ye Chuan lutasse com eles, ele seria humilhado de todas as formas. Aquele garoto era demais. Enquanto isso, Ye Chuan pergunta se ele queria mais alguma coisa. Então, o diretor convidou Ye Chuan para participar da grande competição do exame final. Ye Chuan perguntou se a grande competição do exame final não era só para os melhores alunos das classes de combate. O diretor gritou, explicando que nunca houve participantes de classes de vitórias antes. Os candidatos eram Liu Jinglong e Shu Lingxuan. Só que Liu Jinglong perdeu o controle e sobrou um grande remanescente que pode competir. E logo em seguida vemos Liu Jinglong caído no chão. Ye Chuan ouviu tudo aquilo com atenção. Ele imaginava o que tinha acontecido para o diretor estar tão irritado. O diretor continuou falando, dizendo que, embora Shu Lingxuan provavelmente consiga o primeiro lugar na competição por pontos em equipe, não era o suficiente. O diretor estava desesperado, porque se os outros alunos não entrarem no top 10, a glória de uma só pessoa não sustenta a honra da escola. No fim, eles ainda ficariam no fundo da tabela. Ye Chuan, com a maior cara de pau, perguntou o que ele tinha a ver com aquilo tudo. O diretor falou bem alto, dizendo que se Ye Chuan aceitasse competir e ficasse entre os 3 primeiros, ele continuou, falando que poderia dar a ele qualquer coisa que pedisse. Chuan disse que se era para ter alguma condição para ele participar, o que ele mais queria agora era... Do nada, o garoto esticou a mão e falou que queria 500 mil. O diretor respondeu na hora que, contanto que ele ficasse entre os 3 primeiros, 500 mil não era problema nenhum. Afinal, um cara de profissão não combatente que conseguisse ficar acima dos outros e ainda entrasse num grupo de combatentes, ficando entre os 3 primeiros, era um gênio. O diretor pensou que quando chegasse a hora, esses 500 mil nem precisariam ser pagos. Ye Chuan, aproveitando a deixa, disse que também queria uma arma espiritual com função de armazenamento. O diretor achou que o garoto estava exagerando, porque uma arma espiritual com função de guardar coisas era um prêmio dado pela escola só para o melhor aluno de cada turma, e valia muito. Ye Chuan nem quis saber e falou para o diretor esquecer tudo. O diretor concordou rapidinho, mas avisou que só ia dar a arma se o garoto ficasse entre os 3 primeiros. Ye Chuan concordou com a condição do diretor. O diretor ficou feliz com o acordo. Ye Chuan chega na Aliança dos 9 Céus. Um cara forte barra na entrada e pergunta o que o garoto quer. Ele ainda avisa que a entrada é proibida para estranhos. Ye Chuan se apresenta e diz que está procurando a senhorita Jiang. O guarda começa a rir e diz que não é qualquer um que pode encontrar a senhorita Jiang. De repente, uma mulher aparece e fala que estava esperando Ye Chuan se apresentar. A mulher pega no braço de Ye Chuan e fala que vai levá-lo para conhecer a Aliança dos 9 Céus. O cara arregalou os olhos, surpreso com a situação. A senhorita Jiang explicou que a Torre Sul era a área onde as pessoas moravam e a Torre Norte era a área geral. Ela continuou explicando que a Torre Leste era o refeitório e a Torre Oeste era o campo de treinamento. A garota disse que para aceitar missões, pegar recompensas, ter lazer e se divertir, era tudo na Torre Norte. O protagonista ficou impressionado com o que viu e achou tudo magnífico. A senhorita Jiang disse que ia levar Ye Chuan para fazer o registro e que a partir daquele dia ele seria um membro dali. E logo em seguida, ela pegou na mão dele para guiá-lo. De repente, um cara grandão com cabelo espetado gritou que o irmão Ye Chuan finalmente tinha chegado. O grandão continuou, falando que ia levar Ye Chuan para a área de massagem da Torre Norte, porque as garotas de lá eram todas de primeira. Mas ele tomou um tapão para ficar esperto. A senhorita Jiang não gostou nada e disse para ele não tentar desvirtuar Ye Chuan, e mandou ele ir logo buscar o presente de boas-vindas que ela tinha preparado para o garoto. O grandão falou que a senhorita Jiang ainda não entendia os homens. Enquanto isso, a senhorita Jiang foi andando até a área de serviços da Torre Norte. A senhorita Jiang apareceu, e logo de cara perguntaram por que ela tinha vindo pessoalmente. Sem rodeios, a senhorita Jiang mandou dar um cartão preto para Ye Chuan. A pessoa não acreditou e perguntou se a senhorita Jiang tinha certeza de que queria dar um cartão preto, que era a maior autoridade ali, para um novato. Só que a senhorita Jiang não queria saber de conversa e mandou fazerem o que ela estava mandando. Então, o atendente disse para Ye Chuan registrar as informações dele ali. O atendente parabenizou Ye Chuan, avisando que a partir daquele dia, ele era um membro importante da Aliança dos 9 Céus. Ye Chuan perguntou se aquele cartão tinha diferença entre o normal e o avançado, e por que tinham dado um cartão preto para ele. A senhorita Jiang explicou que na Aliança dos 9 Céus, a diferença entre cada pessoa era pelos pontos de contribuição, que eram usados para conseguir ajudar a Aliança ou completar missões. E só quem alcançasse 100 mil pontos de contribuição podia usar o cartão preto. Ye Chuan ficou surpreso com a explicação. A senhorita Jiang continuou, dizendo que além de ter recrutado o garoto pessoalmente, ele também tinha feito uma enorme contribuição na luta contra a Aliança do Leão do Trovão.
Então, ele naturalmente tinha qualificação para usar o cartão preto. Ela disse que depositava grandes expectativas nele, só que Ye Chuan achou aquilo meio estranho e não se sentiu nem um pouco confortável com a situação. O velhote entregou a recompensa de novo membro para o nosso herói. E ainda avisou que a senhorita tinha preparado uma recompensa especial, muito melhor do que a dos outros novatos. Ele agradeceu, meio sem jeito. A garota fala que o velhote já pode se retirar, pois ela ia levar o Ye Chuan para conhecer a área residencial. Eles foram para um lugar chamado Abismo do Demônio Sombrio. Ye Chuan lembrou que a senhorita Jiang tinha dito que a área residencial era na Torre Sul, mas ela diz que ele também tinha se machucado na última batalha e que a água dessa piscina podia curar o corpo. A garota entrou na água, já de roupa de banho, e Ye Chuan entrou na água do Abismo do Demônio Sombrio. A garota já estava lá, esperando. Jiang reparou que ele tinha ferimentos novos. Ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa na noite anterior. Ye Chuan disse que foi só um pequeno acidente e que ela não precisava se preocupar. Ela disse que precisava agradecer a ele por ter ajudado da última vez. Se ele não estivesse lá, a pele do macaco do vento e fogo já teria sido tomada pela aliança do leão do trovão. Ye Chuan pensou que se ela realmente quisesse agradecer, era só ficar um pouco longe dele. Elea oferece um pergaminho e uma caixa para ele e disse que treinar naquele lugar traria resultados ainda melhores. Ye Chuan estava ali, parado, olhando para uma pílula que estava numa caixinha. Ela disse que comer aquilo o deixaria mais forte, mais rápido e mais feroz. Ye Chuan ficou meio desconfiado, perguntando que negócio era aquele. Parecia exatamente o que estava escrito no estimulante que davam para os poros. Jiang sorriu e falou para ele comer e ver o que acontecia. Ela ainda disse que tinha gosto de chocolate, até que era bom. De repente, uma luz forte tomou conta do lugar. Ye Chuan perguntou o que estava acontecendo ali. A garota começou a explicar que aquela era a pílula Vajra, feita por um alquimista muito importante da Aliança dos Nove Céus, e que só dava para fazer uma dessas a cada 6 meses. A garota continuou dizendo que a pílula ia deixar o corpo dele muito mais forte e que seus 3 atributos iam disparar. Uma tela de status apareceu mostrando que a força, agilidade e espírito tinham aumentado em 20 pontos. Que loucura! De repente, outra mensagem do sistema apareceu, avisando sobre a habilidade passiva que estava no pergaminho. O escudo do sino dourado, que pode permanecer ativo em estado normal e bloqueia um golpe fatal, mas após ser quebrado, não pode ser ativado novamente por 12 roas, e não parou por aí. Mais uma mensagem do sistema surgiu, confirmando que o escudo do sino dourado estava ativo. Juling Xuan explicou que, como a armadura macia de escamas douradas dele tinha sido destruída na última batalha, aquilo era tipo uma compensação da Aliança dos Nove Céus. Ye Chuan agradeceu a senhorita Jiang, dizendo que ela estava sendo generosa demais, e que ele nem sabia como retribuir. A senhorita Jiang explicou que a pele do macaco do vento e fogo levaria cerca de 1 mês para ser transformada em uma armadura resistente ao fogo. Ela disse que, dali a 1 mês, ele iria com eles enfrentar o rei da lâmina flamejante, e que esperava que ele mostrasse seu valor. O protagonista perguntou para a senhorita Jiang quantas pessoas iriam com eles e qual era a chance de sucesso. A garota respondeu que a chance era de menos de 10%. Ye Chuan questionou se eles não estariam indo direto para a morte. Ele ainda perguntou por que ela, sendo a jovem senhorita que manda na Aliança dos Nove Céus, estava se arriscando pessoalmente. A senhorita Jiang explicou que, por ser filha do chefe da Aliança dos Nove Céus, ela precisava ir pessoalmente. Ela não queria viver sempre na sombra do pai, presa e limitada, e precisava provar seu valor, ou seria melhor morrer. Ela lembra de seu passado onde 2 caras comentavam sobre a jovem senhorita ser uma pena, já que o chefe da família era tão extraordinário, mas só teve uma filha, e ainda por cima burra, que só fazia o chefe passar vergonha. Ye Chuan lembrou o que Traidor tinha falado um tempo atrás, que não suportava o jeito fora do comum daquela jovem senhorita. Pelo visto, num lugar cheio de gente forte, até a filha do chefe da Aliança dos Nove Céus acaba sendo questionada. A senhorita Jiang perguntou, encarando o sujeito, se ele estava com medo. Ye Chuan dizia que seus pais sempre o ensinaram que, se ele prometesse algo, ele devia cumprir. A senhorita Jiang respondeu que ele era um bom garoto e apostava que ainda era virgem, né? A senhorita Jiang continuou, dizendo que talvez eles morressem em alguma dessas investidas, e que se ele tivesse algum arrependimento, ela realizaria tudo para ele. Mas o cara já fica com nojo da porca na hora. Ye Chuan se afastou na velocidade dos deuses, dizendo que não podia morrer lá, porque ainda tinha muitas coisas importantes para fazer. A senhorita Jiang ficou surpresa com a resposta do garoto. Alguém abriu a porta de um jeito bem bruto, e logo em seguida, Ye Chuan viu um homem espiando. A garota aparece perguntando o que o tio Qian estava fazendo ali. O tio Qian respondeu, meio sem graça, que só tinha ido se tratar e que não sabia que eles estavam ali. Ele disse que já estava de saída. Mas Ye Chuan o interrompeu, dizendo que tinha um pedido. O garoto pediu para o tio Qian ser seu parceiro de treino. O tio Qian ficou meio bolado com o pedido do garoto para ser seu parceiro de treino. Ele explicou que treinar com ele seria muito pesado, porque a diferença de nível entre os dois era muito grande. A garota percebeu que tinha acertado em cheio e que o garoto tinha um potencial enorme. Eles foram para o campo de treinamento da Torre Oeste.
Xuan pensou que, ficando mais forte, ele ia poder encontrar o pai e a mãe dele de novo. Ele prometeu que ia buscá-los em breve. O garoto pediu pro tio Qian não pegar leve no treino. O tio Qian avisou que ia começar a falar sério no treinamento. Xuan estava determinado a ficar mais forte. A galera achava impressionante como Xuan e o tio Qian só sabiam comer, dormir e lutar o GT inteiro. Ela achava que os dois pareciam estar possuídos por algum espírito. Só que, falando sério, a garota sentia uma confiança enorme nos dois. E a luta continuava pegando fogo. O tio Qian gritava para Xuan ir mais rápido para ser mais veloz nos golpes. E não demorou muito para que Xuan visse uma brecha e partisse para cima com tudo. O tio Qian percebeu a abertura no ataque do garoto e não perdeu tempo, já levantando seu martelo gigante para esmagar o oponente. Só que o nosso herói não é bobo e usou uma habilidade para desviar do ataque. O tio Qian ficou surpreso por ter errado o golpe. Ele se perguntou se não tinha esmagado o garoto de uma vez. O martelo gigante do tio Qian acertou em cheio, criando uma explosão de energia. Só que Xuan se defendeu com toda a força, segurando o ataque com as mãos. O tio Qian olhou para cima, surpreso com a força do garoto. O tio Qian não acreditava que o garoto estava falando sério, e a luta continuou com os dois trocando golpes poderosos. A galera que estava assistindo não conseguia acreditar no que via. Eles achavam que os dois eram monstros, principalmente o novato, que em poucos dias já estava lutando de igual para igual com o tio Qian. O golpe foi tão forte que o martelo do tio Qian se partiu em vários pedaços. O tio Qian ficou de boca aberta, sem acreditar no que tinha acontecido com sua arma. O tio Qian disse que o garoto era bom, mas que agora não dava mais para lutar. Ele ainda falou que o garoto ia ter que compensá-lo com uma arma nova. Ele pediu desculpa, falando que agora o bolso dele estava mais vazio que a cara e que não tinha dinheiro para pagar. A garota mandou os dois pararem de lutar e irem logo comer. Enquanto isso, Miss Jiang chegava com uma cesta cheia de comida, cercada por outros caras. Tio Qian ficou impressionado com a força do garoto, dizendo que o golpe tinha destruído sua arma, que era conhecida por ser super resistente. O prota perguntou para Miss Jiang o que ela tinha trazido de gostoso para a galera comer. De repente, o sistema avisou que a força, agilidade e espírito do nosso herói tinham subido para 140. Além disso, a habilidade passiva dele tinha melhorado, aumentando o dano crítico a cada 8 golpes. E a sombra sombria também tinha ficado mais forte, aumentando a agilidade em 50% por 70 segundos. Tio Qian reclamou com a Miss Jiang, falando que perdeu uma arma importante só para treinar com o garoto, e perguntou o que eles iam fazer agora. Miss Jiang disse que ia levar Tio Qian até o arsenal de armas espirituais para ele escolher uma que servisse, e mandou os dois comerem logo. Tio Qian e Xuan ficaram surpresos com a quantidade de comida na mesa. Miss Jiang comentou que dava para ver que o garoto tinha ficado muito mais forte e que talvez agora ele conseguisse as chaves. Enquanto isso, Xuan comia sem parar, mas avisou que amanhã ia precisar sumir por um tempo. De repente, Miss Jiang perguntou para onde Xuan ia. O garoto comeu tanto igual doido que até se engasgou. Xuan explicou que tinha prometido ao diretor Zhao que voltaria para fazer uma prova e que em alguns dias estaria de volta. Só que Tio Qian pegou na mão do garoto, dizendo que depois daqueles dias de treino, ele estava gostando cada vez mais dele e que não podia deixar de ir. Ele queria continuar treinando no dia seguinte. Do nada, Miss Jiang falou para ele parar com aquilo e não colocar Xuan numa situação difícil. Aí Miss Jiang disse para Xuan ir com cuidado, não se machucar e que eles iriam esperar ele voltar. No dia seguinte, Xuan observava Miss Jiang e Tio Qian se despedindo dele na porta. Tio Qian disse para Miss Jiang que gostava muito do garoto e que a força dele merecia reconhecimento. Ele perguntou o que ela achava de levar Xuan para aquele lugar. Miss Jiang respondeu que se eles conseguissem voltar vivos do Vale Shutian, isso provaria que a força dele era digna de ir para aquele lugar. Enquanto isso, no portão da escola, uma garota gritou avisando que alguém tinha chegado, e era Shu Lingxuan que estava chegando. Shu Lingxuan chega com uma cara nada boa, enquanto Xuan continua sentado na dele. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. A Peppa pensa porque o garoto também está ali. E outra garota já chega pronta para zombar da cara dele. A garota já chega apontando o dedo na cara dele, perguntando o que ele veio fazer ali. Mas o prota não tá pra brincadeira e já dá um socão na parede. E já manda ela sumir dali. A outra garota parece bem assustada com a situação. A garota debocha, dizendo que ele só está querendo chamar a atenção e que isso é. A outra garota, puxando o saco da Peppa, diz que tentou expulsar o Xuan, mas ele tentou intimidar ela. A garota de cabelo azul pergunta quantas vezes vai ter que repetir para Xuan entender que tentar se mostrar na frente dela é inútil. Do nada, Shu Lingxuan começa a usar seus poderes contra o nosso herói. O poder da jovem é tanto que chega a destruir a parede. Xuan responde que foi o diretor Zhao quem convidou ele para participar do grande torneio das escolas e que isso não tem nada a ver com ela. Shu Lingxuan se perguntava se o diretor Zhao tinha mesmo convidado Xuan para o torneio, já que ele era um lixo. Será que o diretor tinha pirado de vez? A garota de cabelo azul pensou que era impossível um simples vagalume brilhar tanto quanto a lua cheia. Do nada, o diretor Zhao apareceu e confirmou que ele mesmo tinha convidado Xuan para participar do torneio. Ele ainda disse que eles seriam companheiros de equipe e deveriam deixar as mágoas de lado para trazer glória para a escola.
Shu Lingxuan ficou chocada e se perguntou como Ye Xuan teria capacidade para ser companheiro de equipe dela. O diretor respondeu que sem aquele tolo para servir de contraste, como eles poderiam destacar a força dela, e ainda perguntou se ela não achava o mesmo. Shu Lingxuan pareceu concordar com o diretor, achando até que fazia sentido. A garota de cabelo azul avisou que se Liu Jinglong não estivesse doente, Ye Xuan nunca teria essa chance, e ainda mandou ele não atrapalhar. Ye Xuan apenas resmungou, ouvindo tudo. O diretor Zhao lembrou Ye Xuan de não esquecerem o combinado deles. O protagonista concordou com a cabeça. O torneio ia começar num lugar bem grande, com um monte de gente. O diretor avisou que as primeiras lutas iam começar logo. O diretor também disse que já tinha colocado os nomes de todos no sistema do evento. Ele continuou e explicou que as lutas seriam por sorteio, e cada um ia enfrentar alguém com um número igual ao seu. O diretor finalizou dizendo que quem ganhasse ia continuar lutando com o próximo. O diretor explicou que, no final, os 4 melhores de cada arena iriam para a grande final. Além disso, o diretor lembrou que nas primeiras lutas, ninguém da mesma escola ia se enfrentar. Um dos alunos ficou aliviado, porque assim não corria o risco de lutar contra Shu Lingxuan e ser eliminado logo de cara. O diretor continuou explicando que quem perdesse na primeira fase ainda ia ter uma chance de desafiar os vencedores de outras arenas, mas, se perdessem de novo, aí seriam eliminados de vez. Uma das alunas falou para o diretor Zhao que ele podia confiar, porque com a Shu Lingxuan ali, o primeiro lugar ia ser da escola deles, com certeza. Shu Lingxuan pensou que ia adorar ver o Ye Xuan, um palhaço de classe baixa, passar vergonha no palco. O estádio estava lotado, cheio de gente animada para o torneio. Enquanto isso, um câmera filmava tudo para transmitir para quem não conseguiu ingresso. O palco brilhava, pronto para receber os lutadores. Uma apresentadora animada deu as boas-vindas a todos para o grande torneio das escolas Xinsheng, Lingyun, Yinkai e Qingyan. A moça pediu para os candidatos se prepararem e controlarem as emoções, porque o desempenho deles dali em diante ia afetar diretamente o futuro de cada um. Nas arquibancadas, os chefes do Palácio do Céu da Academia Zhenwu e da Academia Tianji estavam escolhendo a dedo cada aluno promissor. Shu Lingxuan pensava que já tinha sido escolhida pela Academia Tianji, então não podia decepcionar quem acreditou nela. A apresentadora anunciou que a primeira rodada ia começar naquele instante. No placar, apareceu a informação da Arena 4. Na Arena 4, ia rolar a luta entre Lu Kai, da escola Yinkai, um lanceiro de elite da Sombra de Raio, contra Ye Xuan, da escola Qingcheng, um açougueiro de porcos. A galera nas arquibancadas ficou surpresa ao ver que um açougueiro de porcos estava participando. Um cara até falou que era uma loucura o cara ter subido no palco. Enquanto isso, nas arquibancadas, os chefes das escolas observavam tudo de perto. Uma das espectadoras comenta que essa é a primeira vez que vê alguém de classe comum lutar, achando a situação bizarra, e se perguntando se a escola Qingcheng ficou sem ninguém. Uma outra mulher rebate, perguntando como o professor Qin pode dizer isso, já que ela recrutou um talento muito promissor na escola Qingcheng. Um dos chefes comenta que a escola Qingcheng parece ser um lugar de misturas estranhas, nada comparado à escola Yinkai, onde todos são a elite da elite. Na arena, os lutadores se preparam para o combate. Um dos caras agradece o outro, dizendo que nunca imaginou que a escola Qingcheng lhe daria uma vitória tão fácil. Ele continua, dizendo que depois que tudo acabar, vai fazer questão de pagar um jantar para o outro. E Ye Xuan diz que o outro cara é muito gente boa. O juiz anuncia que a primeira partida da arena número 4 vai começar. Um dos caras nas arquibancadas não se conteve e perguntou se a escola Qingcheng estava tão mal assim, a ponto de mandar um açougueiro de porcos para lutar. Ele ainda disse que se estivessem sem ninguém, a escola Xingkai podia ter emprestado uns alunos. Mas a diretora da escola Lingyun, Xia Xuan, tinha outra opinião. Ela sentia que o garoto tinha uma aura diferente das pessoas normais. O diretor da escola Qingyan, Wen Zhongwei, concordou que ele era diferente, já que todos os outros tinham classes de combate. E ainda completa, rindo, que ele tinha uma profissão comum, um cortador de porcos. O diretor, visivelmente preocupado, pede para Ye Xuan não o fazer passar vergonha. De repente, uma lança surge, brilhando intensamente. De repente, Lu Kai surge com uma lança brilhando, pronto para o ataque. Lu Kai pensou que, sendo do 8º nível de aprendiz e enfrentando uma classe comum, ia acabar com ele em um golpe só, sem nem ter espaço para se exibir. Ele achava que precisava mostrar um pouco do seu talento antes de acabar com o oponente de vez. Enquanto isso, Ye Xuan elogiava sua técnica de lança incrível. Só que o juiz não gostou nada da enrolação e mandou Lu Kai parar de se exibir e acabar logo com a luta. Lu Kai, meio sem graça, disse que tudo bem, que ia acabar com aquilo logo. Lu Kai avisa para o nosso herói não levar a mal o que vai acontecer. Lu Kai completa dizendo que, se for para culpar alguém, a culpa é do fato de Ye Xuan ser só um açougueiro. Ele ataca com um tudo, mas o Prota So desvia a cabeça pro lado para evitar o ataque. A velocidade é tanta que o cara nem consegue reagir pro soco chegando com tudo. Ye Xuan acerta um soco com tudo no queixo do cara e manda ele voando.
Lu Kai estava estirado no chão com a boca aberta, tendo virado banguela. Anunciaram. A escola Qin Sheng e Ye Chuan eram os vencedores. A plateia parecia chocada com o resultado. O diretor perguntou se alguém ainda ia menosprezar os açougueiros. Ele ainda completou dizendo que esse aluno era um açougueiro de nível divino e que tinha poder de sobra para superar qualquer pessoa comum. Alguém comentou que ele era realmente impressionante e que já sabia que o garoto era especial. Nas arquibancadas, um dos avaliadores questionou se Ye Chuan era só um açougueiro de porcos. Outro avaliador achava uma pena que ele não tivesse uma classe de combate, porque ele seria um grande talento. O avaliador comentou que a sequência de golpes do nosso herói tinha sido perfeita. Parecia que ele nem tinha usado muita força, mas ainda conseguiu derrotar um cara de classe de combate de alto nível. O avaliador concluiu que a força do garoto não podia ser subestimada. O avaliador continuou observando a luta. Enquanto isso, uma mulher lembrou que já tinha ouvido falar de um tal de Ye Chuan. A Peppa falou pra mestra que o prota ficava perseguindo ela. Ela pensou que, na história, muita gente tentou mudar o destino, mesmo vindo de classes comuns. Só que, no fim, todos se deram mal. Ela concluiu que ele era só mais um cara metido e que o professor Qin não precisava se preocupar. Na tela, apareceu Arena 4, Xiao Jiji, da escola Qingyan, Mago das Nuvens de Fogo nível médio, contra Ye Chuan da escola Qin Sheng, açougueiro de porcos. Xiao Jiji entrou na arena com fogo nas mãos, pronto para lutar. Ye Chuan provocou, perguntando se o outro não sabia que as mãos dele viviam pegando fogo. O porco gigante respondeu, chamando Ye Chuan de idiota e dizendo que ele ia sentir a dor de tanto queimar. O diretor interrompeu a brincadeira, dizendo que aquele aluno tinha chegado ao 9º nível de aprendiz em apenas 3 meses. Ele continuou, falando que o garoto estava quase passando para o reino da ascensão, e chamou o diretor Wen. O diretor rebateu, dizendo que o aluno Ye Chuan já estava no 3º nível do reino da ascensão. O outro diretor, chocado, disse que devia ser brincadeira, como assim o garoto já estava no 3º nível da ascensão. Logo em seguida, o anunciador gritou que Ye Chuan, da escola Qin Sheng, tinha ganhado a luta. O diretor ficou impressionado, pensando se aquele garoto era mesmo um aluno que tinha acabado de derrotar sua classe naquele ano. E não parou por aí. O anunciador continuou, gritando que Xu Ling Xuan, também da escola Qin Sheng, tinha vencido. O diretor sorriu, confiante de que, se continuassem nesse ritmo, pelo menos 2 das 3 primeiras posições seriam da escola deles. Xu Ling Xuan tira onda falando que o Ye Chuan deu sorte de não encontrar ninguém da mesma escola na primeira rodada, caso contrário ela mesma acabaria com ele. Enquanto isso, o diretor Zhao sorri, mas ela o manda não comemorar antes da hora. Na Arena 1, vai rolar a luta entre Lu Water, da escola Lingyun, um dominador do sangue frenético de nível raro, contra Xu Ling Xuan, da escola Qin Sheng, uma imortal da espada de alma gélida, de nível lendário. Uma garotinha fofa de costas sobe as escadas, se preparando para a luta. A garotinha pede para Xu Ling Xuan cuidar bem dela na luta. Xu Ling Xuan responde, mandando a garota não tentar ser boazinha e não esperar que ela tenha pena só por ser criança. O diretor pergunta como mandaram uma garotinha para competir e perguntou se ela já tem 18 anos. A mulher responde, irritada, que é claro que tem. A mulher fala para não subestimarem, pois Lu Wanner é a aluna prodígio, e começou a luta. Xu Ling Xuan e Lu Wanner se encaravam, prontas para o combate. Enquanto isso, uma mulher observava tudo de cima, mandando Xu Ling Xuan não decepcionar. Xu Ling Xuan se preparou e desembainhou sua espada, que brilhava intensamente. De repente, começou a nevar na arena. Lu Wanner, surpresa, perguntou por que estava nevando. Xu Ling Xuan aproveitou a distração da garota e partiu para o ataque com sua espada. Mas a Peppa não dá piedade e já chega atacando a garotinha. Xu Ling Xuan achou a luta fácil demais e disse que a oponente era fraca, mais inútil que Ye Chuan. O diretor concordou, achando que foi uma vitória fácil demais e que estavam até maltratando uma criança. De repente, a mulher avisou que alguém estava vindo. Xu Ling Xuan olhou para o juiz, que apontava para a batalha continuar, e foi nesse momento que a Peppa percebeu que a coisa ia ficar séria. Do nada, a garotinha fofinha de antes vira uma maromba imensa e gritou que era a vez dela, ativando a sua habilidade especial, Guerreira do Sangue Frenético. Xu Ling Xuan ficou chocada com a transformação do oponente e disse que aquilo era uma aberração e sentiu muito nojo. Sem pensar 2 vezes, a maromba pulou com tudo pra cima da Peppa. Ela chega com um socão pra cima da Peppa e manda ela voando. Xu Ling Xuan pensou na força monstruosa que ela tinha. Enquanto isso, a garotinha maromba já estava chegando para mais um ataque. A guerreira já chegou com uma joelhada daquelas que quebrada o chão. Mas o ataque foi tão forte que Xu Ling Xuan não conseguiu se defender e foi arremessada para longe. No chão, Xu Ling Xuan percebeu que se aquele golpe a atingisse, ela morreria. Do nada, a garotinha levanta um pedregulho gigante preparando um arremesso digno de Olimpíada. Sem pensar 2 vezes, ela joga a pedra com tudo pra cima da Peppa. Só que Xu Ling Xuan não ia deixar barato e usou a habilidade fantasma da neve, quebrando a pedra em pedaços. A garota se concentrou e 3 fantasmas de neve apareceram atrás dela. Os fantasmas de neve foram pra cima da guerreira com tudo, e a espada de Xu Ling Xuan atravessou o inimigo.
Xu Ling Xuan não perdeu tempo e atacou a guerreira gigante com tudo, acertando em cheio o ombro dela. Ela não se intimidou e continuou pressionando o ataque. A garota maromba sentiu o golpe e fez uma cara de dor. A Peppa já começou a rir e falou que tinha acabado a brincadeira para aquele aberração. A espada de Xu Ling Xuan começou a congelar a garota. Xu Ling Xuan avisou que em instantes os flocos de neve iam cobrir todo o corpo dele e ele não ia conseguir mais se mexer. Mas do nada, a garotinha segura o braço da Peppa com tudo. A guerreira gigante, quase todo congelado, diz que Xu Ling Xuan subestimou demais a classe rara dela de guerreiro do sangue frenético. Xu Ling Xuan fica chocada e se pergunta como aquilo é possível, já que o ombro dela está ferido e ela não deveria conseguir se mover. A garota começa a derreter o gelo usando a temperatura do sangue dele, e Xu Ling Xuan se pergunta o que está acontecendo ali. De repente, Xu Ling Xuan é atingida por um golpe poderoso. Aquilo era inacreditável. Xu Ling Xuan percebe que a garota é forte demais e ela não consegue escapar. A galera que tá assistindo já acha que a Xu Ling Xuan vai perder. A diretora já fala pra garotinha acabar com a Peppa de vez. Enquanto isso, a Peppa fica desesperada e pede desculpas e implora por ajuda. E lá no fundo, o Prota tá assistindo tudo, batendo palma e comemorando a situação, falando que era bem feito.